E chegamos, família, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui já sabem que é para esquecer de todos os vossos problemas, esquecer as malambas da vida, os problemas que têm contigo, a mãe, o pai. Aqui é para relaxar, é para descontrair. Sabem que obrigatoriamente devem subscrever o canal, ativar o sino das notificações, deixar o vosso like, o comentário e acompanhar-nos em todas as plataformas digitais, quer no Insta, quer no Facebook, quer no TikTok. Sigam as páginas do Angola Depressão, as páginas do nosso podcast a descontrair. E eu que vos falo, sou Gamirelson da Costa, sabem que devem igualmente fazer o mesmo. Por dia de hoje eu trago um convidado para lá de especial, ele que é jovem, para falar para jovens, alguém que se diz herdeiro, fundador da plataforma Cursinha e o autodidata desde os seus 16 anos. Vamos falar com ele, creio que tem muito por agregar a vocês e a quem nos acompanha. Então já fiquem atentos, deixem o vosso comentário e digam-nos o que estão a achar do nosso podcast. Agora seja muito bem-vindo, mamãe. Está tudo bem? Perfeito. Já agradecer ao convite, né, de estar aqui e falar para jovem, de jovem para jovem. É sempre uma conversa muito boa. Claro. Aqui nós gostamos de falar de forma descontraída, sem muitos adornos e sem muitas voltas. É de forma clara, porque é para jovens, é com jovens, então é mesmo terra a terra. Exatamente. Tem o pessoal que te conhece, o pessoal que te acompanha, mas tem sempre aqueles que estão menos atentos, aqueles que não sabem quem é, não sabem o que é que faz. Então te convido a olhar para a nossa câmera, dizer quem és, o que é que fazes, para aqueles que estão desatentos. Não, perfeitamente, obrigado. Herdeiro é o nome, né? Talvez podem estar a se perguntar, mas por que o herdeiro? É mesmo herdeiro. Até nos documentos é mesmo herdeiro. Ok. E sinto-me lisonjeado e para já é muito bom falar do meu nome, porque eu acredito que quando eu falo do nome, ninguém esquece. Estou a falar do nome herdeiro, vocês vão sair daqui e vão conhecer o único herdeiro. Então, para já, vou me achar já. Então, já está perfeito ali. Pronto. É jovem. Como disse aqui, autodidata desde os 16 anos, venho empreendendo e já falhei, já me deram muitos nãos, então é importante nós falarmos aqui, ainda vamos desmistificar um pouco mais sobre a importância de receber nãos na vida e, ou melhor, de falhar em projetos, mas não desistir, né? Porque nós passamos a ideia de que é tudo fácil e tudo mais e pronto, Herdeiro Guilherme é o meu nome, empreendedor, fundador da Cursinha e empreendedor de forma geral, com várias outras startups. E vamos falar para jovem. Ok, vamos falar para jovem e vamos começar aqui de forma introdutória a puxar e a cavar um pouco mais sobre o herdeiro Guilherme. Eu quando vi herdeiro achei que fosse um filhinho de papai e mamãe, aquele que tem já mais de 5 milhões na conta, um carrinho aí, fresquinho, e até porque és fresco. Não, obrigado. É para essa frescura, não, já fui fusco. Já fui muito fusco, Já foi muito fusco. Já fui muito fusco. Então, como é que o herdeiro Guilherme entra então para o mercado de empreendedorismo angolano? Boa. Eu entrei no mercado de empreendedorismo porque eu queria comprar um tênis. Olha, que essa história é um pouco engraçada. Ok. Aos meus 16 anos, tudo começou, eu quis comprar um tênis. Mas quando está a falar de tênis é porque chegou uma época que eu, 2 semanas, ou mesmo um mês inteiro... Usavas o mesmo calçado? O mesmo calçado. E olha que eu estava numa escola, quando vou estar aqui o nome para não passar publicidade, onde estudavam filhos de pessoas com muita condição. Estudavam os tais herdeiros, os próprios herdeiros. Os próprios herdeiros, eu era aquele herdeiro fake, entre aspas, né? Ok, mas fake na visão das outras pessoas. Fake na visão das pessoas, mas verdadeiro no nome. Exatamente. E depois vem sempre aquele período em que você diz para a mãe, olha, um calçado aqui já está mal. Não, vamos comprar. Aquela preocupação da mãe de dizer, olha, vamos comprar mais. Ela ainda sabe que não estão ainda em condições de comprar. É a realidade de muitos. Exatamente. E pronto, eu comecei a ver, eu precisava ganhar o meu próprio dinheiro. E eu passava por várias dificuldades na escola de te enxotar por não pagar propinas, etc. Okay. Aí eu decidi, não, pronto, eu tenho que fazer o meu próprio dinheiro. E eu me lembro, eu parei 2 meses e esse foi o meu ponto de partida. Nesses 2 meses, o que eu fiz? Enxotaram-me da escola e eu parei esses 2 meses. Investi em livros. Eu tinha um telefone estragado. E esse telefone eu baixei um monte de e-books. Livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal e por aí vai. E apenas comecei a ler. Olha, li cerca de 107 livros ou um pouco mais no espaço de 2 meses. E quando eu terminei a leitura, eu voltei para a escola, era o período de provas finais. Eu voltei cheio de autoconfiança a olhar assim para os meus colegas, a dizer, olha, posso não estudar,
ou vou fazer as provas e eu vou aprovar. Yeah. É tipo, aqui estás a ver de você ler um monte de livros e exato. A angariar esse tanto conhecimento. Perfeitamente. Então foi aí que eu dei o pontapé para empreendedorismo, criando os primeiros projetos que fui falhando e tal. E graças a Deus esses livros ajudaram-me a fazer uma viagem muito profunda. Né? Uma vez eu tive até com C4P, depois vou falar sobre isso. E essa viagem profunda fez-me entender qual era a minha missão, qual era o meu propósito, e eu entendi que eu sou empreendedor nato e eu preciso explorar isso um pouquinho mais e sobressair. Então foi o ponto de partida aí, comecei a empreender e estamos aqui. Ok, e como é que fazes essa análise ou introspecção que te faz então, ou te leva a entender que és um empreendedor nato, qual a tua missão, qual o teu objetivo? Porque temos muitos jovens em Angola e não só, que não sabem verdadeiramente o que é que quer e onde é que quer chegar. Muitos vivem só por viver, outros não sabem nem como começar a fazer essa análise para saber qual é a minha verdadeira missão no mundo, para que é que eu nasci. Afinal, o que é que eu vim para fazer? O que é que eu tenho a fazer nessa terra? O que é que eu devo procurar melhorar? Como é que funcionou esse processo para chegares a essa conclusão? Perfeito. Essa pergunta é muito interessante, sensível em algum ponto. Bem, eu quando comecei, quando eu fiz essa viagem interna, olha, parece muito estranho, mas aquilo pareceu como se eu tivesse literalmente frente a frente com Deus. Numa conversa ele me diz, olha, a tua missão é essa. Só que Deus mostra as coisas, estás a ver? Tipo, olha, entregou-me uma visão. Nessa visão, o que é que eu vi? Eu via, tipo, que eu deveria ajudar como é que é? 2 bilhões, não sei se está correto dizer assim, 2 bilhões de pessoas. E esse número, ok, foi um número que para mim foi um número muito grande. Mas depois Deus diz, olha, vais ajudar essas pessoas porque essa é a tua missão de vida, ajudar as pessoas. Só que agora, de que forma ajudar as pessoas? Estamos aqui já primeiro diante de uma missão de vida. Propósito, missão é ajudar as pessoas. Propósito é ajudar as pessoas com o que tu sabes, com o que tu podes e tudo isso. Foi então que eu vi, ok, eu percebi que eu tenho uma naturalidade em empreendedorismo. Primeiro, porque eu comecei a ganhar dinheiro sendo cedo, resolvendo problemas, resolvendo coisas. E se hoje em dia nós vemos grandes pessoas, Elon Musk, etc., eles só são bilionários porque resolvem coisas, percebe? Então, problemas como problema num telefone, já era muito curioso, onde tias do bairro traziam sempre um telefone, não, ajusta aqui, não sei o quê. E eu ajustava, às vezes eu não cobrava, mas às vezes sozinha, tipo, davam assim um 1.500, um 2.000. Bebe uma gasosa. Exato, e não só também, olha, ajudava alguns colegas a resolver as provas e tudo mais. E eu comecei a ver, então, eu tenho assim uma naturalidade em empreendedorismo. Então, se eu tenho uma inclinação natural em empreender, então que tal eu resolver as coisas? Já resolvi as coisas, vou resolvendo as coisas, encaixando com a minha missão de vida, que é ajudar essas 2.000 pessoas, 2 milhões de pessoas. E pronto, e fui através disso. E empreendedorismo vem exatamente na questão de, por ser jovem, vais crescendo, vais começar a estudar sobre tecnologia, começas a ver que para ajudar mais pessoas tu precisas de um sistema que é escalável. Ok. É aí que vamos entrar agora noutra parte na parte que é a cursinha e tecnologia, né? Um pouquinho daqui a pouco. Mas, como jovem, principalmente em meio a muitos outros jovens que são imediatistas, têm o foco em internet, brincadeira, principalmente pelo fato de estares em escola dos tais herdeiros, que normalmente são pessoas que querem mais é gastar. O que é que te motivou a parar para ler vários livros a ponto de obteres esse conhecimento todo que tens hoje e ter-te levado a resultados iguais aos que tens? Certo. O que primeiro me motivou, sabes, uma das coisas também que eu não mencionei é eu tinha dinheiro da escola para táxi, era 3.000 kwanzas. Na altura 3.000 kwanzas, pronto, um pouco de dinheiro, mas não só. Táxi era 150, né? Agora táxi é 300. Agora é 300. 3.000 kwanzas era muita coisa. Era muita coisa, né? E olha, o estranho era o quê? Nos 3.000, a mãe dava 3.000, eu estava no 1º de maio, vivia no Capolo, né? E estes 3.000, da minha casa para a escola, eram mais ou menos tipo 4 táxis. Né? Só que 3.000 não chegava. E às vezes eu tinha que andar, caminhar, e sobrar um dinheiro para depois esse dinheiro servir de lanche. E o meu lanche era a Izungueira. Tanto que depois vamos falar aqui um pouquinho porque a minha missão de só ajudar a Izungueiras com os vídeos que eu tenho feito. E eu tenho uma missão também muito importante para as pessoas lá de casa, um prêmio super no próximo ano. E pronto, sobrava um dinheirinho que eu comprei. Eram Izungueiras.
que me alimentavam. Depois eu vi, ok, fora as zungueiras me alimentarem e eu começar a ganhar uma visão sobre empreendedorismo, ok, vou parar, né? Já não podia mais ir à escola, porque não tinha propina para ser pago e tal, e eu comecei apenas a estudar o livro. O que me impulsionou, na verdade, foi a necessidade de crescer de forma brutal, tá a perceber? Não de ser uma pessoa que as pessoas olhariam, tipo, como é que eu posso dizer? Uma pessoa que as pessoas olhariam que teve influência de outras pessoas, dos pais e tal. Alguns links aí, como forma dito na gíria. Exatamente. Mas alguém que foi atrás das coisas. Exatamente. Eu vou falar aqui o melhor link da minha vida. Atenção. Depois eu parei, eu fui buscando, né, em livros, exatamente por causa dessa necessidade de eu começar a construir a minha própria personalidade. Nós jovens, nós temos aquele ditado que como jovens nós precisamos viver ainda. E olha que foi difícil para mim, eu não tive adolescência, né, de curtir, etc. Curtir muito, olha, mesmo também nunca tiveste tanta capacidade para gostar muito. Exatamente, olha, também por acaso é isso também. E eu foquei apenas em construir a minha personalidade, porque eu sabia que, ok, tenho 16 anos, 17. Se eu tirar 3 anos da minha vida só a construir a minha personalidade, aos 2 anos ou 23 anos eu seria uma pessoa muito forte, uma pessoa muito para frente. E pronto, eu investi nisso, literalmente, né? Foi exatamente por essa necessidade de eu construir a minha personalidade e é isso. E os livros foram um caminho para a construção dessa personalidade. E olha que não se pode dar desculpa, né? Tu só precisa começar com o que tu tens. Não tenho dinheiro para comprar livros físicos. Não tenho não sei o quê, mas tu tens um telefone, eu tenho um telefone estragado. Tens a internet. Apenas download. Mais de 1000 jovens em Angola toda têm e têm acesso. Então não de qualidade, mas tem sempre algum acesso. Exatamente. Ok. O que é que tu achas de ter uma mentalidade de sucesso? Porque pelo que nos conta, és uma pessoa que tem essa mentalidade de sucesso. O que tem a ideologia de que devemos crescer e para crescer devemos ir atrás e construir o caminho para que isso de alguma forma aconteça. Exatamente. Então, o que é que tu achas? Para ti, o que é ter uma mentalidade de sucesso? Entrando nessa conversa, vou levar uma história que é importante. Eu vou mostrar aqui o que é um pouco de sucesso. Dos livros ou dos conhecimentos que eu fui buscar, teve conhecimentos que são um pouco sensíveis. Conhecimentos como o poder da mente, a espiritualidade, lei da atração, essas coisas, vibração, etc. Ok, até um certo ponto há quem vê isso e tem medo de adentrar nesse conhecimento. Eu disse, não, ok, eu vou realmente enfrentar isso. Mas eu vou explicar isso ainda na prática. Uma vez nós tivemos... eu, C4 Pedro, o Rei do Amor, que é o William Bulas, e o Faraó, numa mesma mesa, atenção. E para já, o álbum de C4 Pedro foi uma das primeiras pessoas que eu vi. Acho que eu vi um mês ou 2 meses antes de sair. Com ancestralidade? Ancestralidade, exato. Olha, eu tive um privilégio, para mim isso é um privilégio, porque é o King, né, a mostrar uma obra-prima. E nós tivemos sentado, eu, C4, o Rei do Amor e Faraó, numa mesma mesa, e o C4 começou a nos apresentar o álbum todo. Música por música. E no momento que ele apresentava as músicas, pronto, apresentava a música dali e tudo mais, todas essas músicas, eu parei, saí ainda, tipo, eu fisicamente, olhei para o meu lado espírito, o meu lado consciente, olhei assim, deixa ver quem está ao meu redor. Então, olha aqui, está a ver o C4, estou a ver o Rei do Amor, estou a ver o Faraó. Espera aí, eu estou literalmente na mesa dos reis. Na situação que eu tive, estou literalmente na mesa dos reis. Por quê? Um jovem que aparentemente não tem nenhuma influência, nós falamos muito sobre link. E eu vou te dizer, o maior link da minha vida sempre é a coragem. A coragem é o maior link da minha vida, estás a perceber? Porque nós ficamos do tipo, mas eu quero ter com fulano, eu quero não sei o quê, mas eu preciso de link para entrar num certo... nesse ciclo, nesse meio. Mas ok, tu já olhaste até que ponto tu és corajoso? Para chegar até lá. Para eu encarar um C4, para eu encarar um Rei do Amor e trabalhar com o Rei do Amor e muitas das coisas, é por causa da coragem. Para eu me conectar com o Rei do Amor foi a coragem. Mandei uma mensagem, convidou-me e tal. Viramos amigos. E por intermédio do Rei do Amor, eu fui conhecendo outras pessoas, o Faraó e por aí muito mais. E assim que ele apresentava essas músicas, ele falou, o C4 nesse caso, ele falou uma coisa que é muito importante, que eu olhava e eu confirmei. Ele disse assim, o crescimento é para baixo. Eu não sei se ele chegou a falar isso numa das músicas, mas era uma coisa muito forte que ele disse, olha, o crescimento é para baixo. O crescimento, eu falei que o crescimento é para dentro. Essa era a minha ideia, né? Ou a minha visão. E ele disse, o crescimento é para baixo. Por que o crescimento é para baixo? O sucesso, na verdade, quando ele chega no nível
onde muitas das vezes nós chamamos de fundo do poço. Olha, existem vários níveis de fundo do poço. O primeiro fundo do poço, o segundo, cada crescimento exponencial tem sempre um fundo do poço inicial. Exato. E o meu primeiro fundo do poço foi exatamente a incapacidade, né, de eu me autossustentar ou dos pais me sustentarem, né, de uma forma assim geral. E nesse fundo do poço, que é essa incapacidade. Tu criaste os seus mecanismos. Exato. Quando isso chega, o sucesso, quando o sucesso chega, ele te trava para você ir mesmo buscar e crescer. Se você ficar distraído, muita gente pensa tipo, ok, estou a passar momentos difíceis e vou beber para esquecer. Ok, é normal, né? Cada pessoa tem essa... Mas okay, e que tal tu parares... isso como incentivo. Exatamente, para cresceres. Que tal tu começares a olhar isso como uma ponte de crescimento. Então, essa é a primeira fase do crescimento, do sucesso, né? Que é tu começares a buscar. E quando tu buscas, tu meio que te constrói. E o sucesso realmente chega quando tu sai de um nível para o outro. E falando de sucesso, eu vou falar de uma outra coisa. Sucesso e prosperidade, né? Essas duas coisas. Trabalho com o Rei do Amor desde os meus 19 anos. Como? E como CTO. CTO é aquela pessoa que cuida da tecnologia e não sei o quê, de quase todas as empresas dele. E quando eu comecei, né, a trabalhar com ele, tem aquela cena de tu chegas, praticamente eu vou com ele de todos os sítios, né, nos trabalhos ou nas empresas, visitar os trabalhadores, etc. O cara da tecnologia das redes sociais está ali atrás. E eu via algo muito lindo, que é, chegava em casa, eu via ele muito afetivo com a família, com a mulher, e etc., muito comprometido com o trabalho, com os funcionários. E eu, como jovem, vi aquilo, uau, esse cara é próspero. Percebe? Tipo, ele chega em casa assim, com o trabalho, né, e tá cansado e tal, e as filhas ou os filhos vêm abraçar papai e tal, tudo mais. Eu via isso como algo muito lindo. E eu, como jovem, a minha mente, qual é a informação que a minha mente recebe? Isso aqui é prosperidade, isso aqui é sucesso. Quer dizer, o cara é próspero, ok? Nós vimos tem os seus lifestyle dele, né? Tem os seus negócios, mais de 40 e tal mil, 40 e tal funcionários, tem a família, tem a mulher, e prontos. Isso aqui é o sucesso, percebe? Não ainda a questão material, a questão financeira, mas só olhar para a base, que de alguma forma sustenta aquilo que somos. Exatamente. Ajudar os funcionários a trabalhar e ganhar e tal, sustentar famílias dos funcionários, a sua própria família, esse amor todo, muito amigo da mulher e tudo mais. Isso para mim foi uma coisa muito linda de se ver. E se nós jovens nós tivermos outras fontes de inspirações, né? Não que não tenhamos, só que acontece que em Angola nós temos muita má influência. Muita má influência do que boa, né? Então, só que esse tipo de pessoa não oculta, né? Tem a sua vida privada, etc. E por vezes também o problema não está só nas más influências, mas em nós que não temos essa capacidade de peneirar ou fazer a escolha do que é bom ou que não é para nós. Exatamente. Então acabamos por seguir essas más influências que nos levam então aos más caminhos. E olha aqui, se você adentrar em buscar a sua própria essência, você consegue filtrar o que é bom para ti e o que não é. E o que é que não é, Mas para o pessoal entender mais ou menos aqui um pouco mais sobre ti, diz-nos então qual é a tua área de formação. Eu me formei em contabilidade e gestão e incrivelmente que durante a minha formação eu era muito barra, ainda sou muito barra, né? Matemática então não se fala e eu era aquele aluno muito chato e de criar fórmula, ele estudou comigo, sabe? E eu comecei a ficar triste porque o meu conhecimento não se valorizava, né, digamos assim. A fazer contabilidade e gestão, que é também a minha área que impulsionou mais ainda o empreendedorismo, para gestão de negócios, negócios, gestão de empresas, exatamente. Eu tinha essa dificuldade como estudante, e eu acredito que os professores precisam entender isso. Um bom aluno não é necessariamente aquele que tira 20, 17, 18, certo? Entende? Há alunos que realmente dão carga, pilha durante todas as aulas, durante avaliações assim, oral, ou mesmo participação nas aulas. Ok, mas já há dias que esse aluno se calhar não está bem psicologicamente, ou problema familiar, e no dia da prova esse aluno não tira boas notas. Depois o que acontecia? Ok, eu era daquele aluno que dava pilha durante toda a participação, muito participativo.
Ok, uma prova ou outra tu tiras uma nota negativa, né? 5, por exemplo, e já és desconsiderado como um bom aluno. Como um bom aluno, certo. Enquanto que tem aqueles alunos, nós conhecemos muito bem Os tais cabuladores. Os tais cabuladores. Esses cabuladores tipo, tiram uma boa nota e são os mais parabenizados. Isso começa a me entristecer. E por vezes até os próprios professores sabem que são alunos que não têm capacidade para ter as notas que tiveram. Já vês. Estás a ver? Então, para mim isso é para começar a desconsiderar. Não faz sentido. Eu estudo tanto e pronto. E nessa minha área de formação, né, e olha que essa é a formação média, a que nível? A formação de médio mesmo, médio, né? O ensino médio, não sei se digo que terminei ou não terminei, mas concluí. Concluí e não quis fazer a faculdade. Olha que esse assunto também é um pouco polêmico, né? Entre se estudar é ou não importante. Ou não importante. Eu decidi não fazer a faculdade, não continuar a estudar, né? Apenas limitar-me no ensino médio. E nesse ensino médio, para já, depois de eu adentrar em livros e vários conhecimentos, olha, sem faltar respeito, eu comecei a me sentir muito mais inteligente em relação aos meus professores. Tipo, é muito estranho. Por que eu digo isso? Porque eu comecei a estudar assuntos da vida. Comecei a estudar sobre espiritualidade, sobre venda, marketing, construção da marca pessoal, personalidade, etc. E eu via que os meus professores eram um pouco monótonos. Mas isso não pelo facto de que tudo o que tu estudavas por intermédio dos livros eram coisas que verdadeiramente tinhas interesse e de alguma forma sentias-te a aplicar literalmente na vida, comparado àquilo que recebias da escola? Exatamente, por causa disso. Porque eu via, se eu estou aprendendo muito mais fora e a escola está a me limitar numa coisa, então vale a pena aprender a vida. E aqui vem agora a resposta sobre se estudar é ou não importante. É muito importante. Porém, em que meio, em que espaço? Essa agora que vem a importância. Eu disse, ok, eu vou continuar a estudar, mas que seja num fórum, que seja para contribuir para o meu próprio crescimento. Já não é a escola, já não é a universidade, mas tem várias formações online. Hoje em dia nós estamos numa era de informação, que tu consegues informação de qualquer coisa à torta direita. Meio. Eu disse, ok, começar a estudar, e eu comecei a estudar. E olha que eu parabenizo muito. Eu tive uma professora, essa professora olhou para mim e disse, ok, estás certo. Esse foi um feedback muito positivo para mim, porque os professores vão começar a olhar para ti, vão te chamar de maluco, etc. E para sempre me chamaram de maluco. Mas essa professora olhou para mim, viu o potencial e disse, olha, estás de parabéns. Atualmente, quando olhas para ti, sentes que tinhas mais potencial para o curso que estavas a fazer, que é de gestão, a contabilidade de gestão, ou para as áreas que foste estudando ao longo do tempo, como marketing, tecnologias, branding? Onde é que achas que tens mais potencialidade? Para que é que tens mais recaídas? Olha, eu vou usar uma expressão aqui que me desculpa, sou foda em tudo. Sou foda em tudo. Mas especificamente o meu potencial vem exatamente quando eu pego uma coisa para estudar a sério. Ok, a formação acadêmica ajudou-me de alguma forma, mas eu sou naturalmente inteligente para me adaptar em qualquer assunto. É aí que vem a grande importância de eu entender outros tipos de assunto. E olha que eu sou um pouco poliglota, falo francês, falo inglês, falo lingala, falo outras línguas, etc. E agora eu quero aprender outras línguas, Kimbundo, Swahili, etc. Porque eu sou naturalmente inclinado e eu gosto disso. Mas a gestão, eu já sentia que eu sou um bom gestor. Eu já comecei a descobrir essa essência em mim, tipo, eu sou um bom CEO, né? E o CEO é aquela pessoa que tem uma visão muito além. Então comecei a ver, não, se eu sou uma pessoa que tem uma visão muito além, esse é o meu potencial. Né? E academia, ou seja, academicamente isso ajudou, mas o conhecimento que mais potencializou isso foi o conhecimento que eu fui buscar de fora. Foste buscar de fora, principalmente pelas leituras que foste fazendo. Exatamente. Então, achas que estudar é sim ou não importante? Como eu disse, estudar é muito importante, muitíssimo importante, atenção. Mas atenção, talvez a escola não seja. Talvez a escola não seja. O que é que te faz pensar que a escola não seja tão importante quanto os livros que encontras no mercado digital, os livros que tens a físico em bibliotecas e por aí fora? Quando maioritariamente, ou a maior parte desses livros é feito ou é da autoria de muitos professores, muitos académicos?
Certo. O que é que te faz pensar que estudar em uma academia não seja tão importante quanto as leituras de forma independente? Primeiro, nós precisamos entender que nem todo mundo é bom em leitura, né? O que é importante. Eu, se sou naturalmente inclinado à leitura, tenho essa paixão na leitura, e em pouco tempo ler muitos livros, nem todo mundo é igual. E depois, vamos parar num ponto, ok. A escola, eu defendo muito que estudar, ou a academia, estudar na escola, deve ser imperativo, tipo, obrigatório, até pelo menos a 10ª classe. Até a 10ª classe. Ou até o ensino médio concluído. Ok, pelo menos até ali, né? Embora que ainda na 12ª tem coisas que se fala que não são tão... Mas eu defendo que é muito importante até ali, que é tipo imperativo. Deves mesmo fazer. Depois disso, eu acho que você precisa encontrar qual foi a área durante o médio que você teve mais inclinação, que você saiu bem, para você se potencializar. Mas olhando para essa vertente, não achas que o problema está na falta de apoio técnico vocacional nas nossas instituições? Exatamente. Olha, tocaste num ponto que é super importante. Porque quando há esse apoio, principalmente desde mais novo, desde cedo, não é muito necessário olharmos para as cadeiras em que nós temos mais inclinação no médio, porque até nós temos cadeiras que dependem muito do curso em que nós nos colocamos no médio. Certo. Tem cadeiras que você tem, eu não tenho, porque eu me coloquei em um curso, tu te colocaste noutro. Exatamente. Mas se tivermos aquele apoio técnico vocacional desde a base, que isso é desde o ensino secundário, nós entramos para o médio sabendo o que queremos, e onde é que queremos chegar. Com base a esse apoio, esse estudo que é feito, aí você sabe, não, eu estou mais inclinado a isso, olhando para as minhas capacidades, as minhas habilidades, então para o ensino médio eu já faço essa base, porque na faculdade vai se complementar. Vou te falar uma coisa. O que acontece? Vai parecer um pouco clichê ou polêmico, vou dizer, mas assim, acho que já ouviste falar da Matrix, etc, e por aí vai, né? O sistema escolar, na verdade, foi feito até um certo ponto, até anos atrás, foi muito benéfico. Mas do jeito que o crescimento da tecnologia, do jeito que o crescimento... Olha, parece que de 2015 para cá, até os dias meio que ficaram curtos. Está tudo muito rápido. Está tudo muito rápido. O que só mostra que tu ficar preso no sistema antigo, vai parecer que tu ainda estás na Matrix. Imagina, tu és um jovem, 20 e tal anos, terminaste, estás entrando na faculdade, terminas a faculdade, nem vamos supor, se licencias aos 25, né? Por exemplo, geralmente essa é a idade média. Aos 25 tu começas a pensar que, agora que eu vou começar a construir a minha vida. Vou encontrar um emprego, etc. Tu estás a se atrasar, enquanto tu és jovem de 17, já criaram um projeto, né, que lhes tornou bilionário, sei lá o quê. Só para dizer o quê? Isso ainda é uma forma de controlo. Aí já vamos entrar nas teorias, etc. Uma conversa um pouco sensível. Mas aqui nós falamos de tudo, aqui na sensibilidade. Perfeito, então vamos lá. Na preocupação em ferir sensibilidade. Perfeito. Aqui nós queremos ser literalmente claros, objetivos e falar de tudo que deve ser dito. Então estás à vontade para falar tudo e todo qualquer tema. Até porque também não vão nos coisas, né? Então está à vontade para falar. Mas agora o que é que tu achas sobre disciplina, consistência versus a motivação vazia do TikTok? Boa, perfeitamente. Olha, tocar nesse ponto é sensível. As tolobinhas e os tolobons vão me atacar. Aí fica uma coisa. Nós só conhecemos as tolobinhas, afinal tem os tolobões. Os tolobões aqui parece que é o que estou aqui a inventar. Não sei se realmente existe. Mas pelo menos eu estou a gostar, porque nós estamos a criar um mercado e já temos jovens a ficarem bem-sucedidas com este meio. Mas ainda é importante nós olharmos tipo, como é que é o benefício, tirar um pouquinho mais de benefício desse mesmo mercado. A criação de conteúdo é muito importante, e falar do TikTok especificamente, nós temos que olhar o que é que nós fizemos, que nós podemos passar para os outros. Dancinhas é tudo tranquilo, né? Tem empresas que gostam de entretenimentos, que vão atrás de quem faz dancinhas. De quem faz dancinhas, de quem vários canta. Influenciadores, vários influenciadores de humores também, e de vários nichos que realmente estão a fazer bom trabalho. Mas também temos aqueles que estão realmente a agregar nada na sociedade. Eu não vou entrar nisso, mas acredito que nós vemos essas pessoas. Agora, a disciplina, isso aqui vai mais para aqueles que querem empreender, né? Para aqueles que querem empreender. Já que estamos neste nível, ou neste
nesta época onde estão a surgir vários empreendedores. Isso por quê? Porque o nosso país está numa fase embrionária. O país está a nascer, o país está a surgir. Certo. Então, eu até digo assim, quem está a emigrar, se calhar está a deixar o melhor de Angola. O melhor de Angola. Okay, ou está a deixar Angola no melhor momento. No melhor momento, percebe? Então, não é que a imigração seja má. Até porque, até a Bíblia também diz isso, né? Se uma terra está mal, etc. Não sei muito bem Vamos disso, ir atrás da terra prometida. Terra prometida, algo assim e tudo mais. Ou então, tem um ditado que por aí também diz: se o teu governo está a matar, a tua terra saia e por aí vai. Mas ok, nós temos que olhar realmente se o governo está a matar ou não. Isso não é política, eu não quero entrar muito nessa conversa, mas é nós olharmos, eu sou angolano, tu és angolano, todos nós estamos aqui para servir. Vou-te falar uma coisa que eu acho que eu já havia dito em algum dos episódios, porque foi uma coisa dita pela Ministra da Educação, relacionada aos jovens. Os que emigram por olharem por olharem para o governo angolano como um tirano, ou aquele que está a matar. Que vão e fiquem. Exato. Mas angolano que angolano fica e critica na cara. Então, não tenha medo de falar sobre política. É política, mas tu és jovem, és angolano. Então podes olhar isso não como uma afronta, mas como uma crítica social, uma contribuição à procura de mudança. Não, perfeitamente. Olha, é muito bom falar disso, de eu falar também sobre isso. Certo. Porque, afinal de contas, nós estamos a servir Angola, nós temos que encarar Angola como se fosse como um teu país, uma coisa assim, meu país, né? Tens que olhar Angola como casa. Exatamente. Quando estás em casa, a mamã falhou, é mamã, mas também tem que ouvir na mamã que não estava certo. Assim como calhar tens que arrumar a casa, tens que arrumar, estás a ver? Porque é nessa contribuição que as coisas mudam e melhoram. Exatamente. E nós, como angolanos jovens, nós estamos a servir Angola. Até o governo também está lá para servir Angola. Então, se você faça a tua parte, apenas faça a tua parte. Eu sou angolano, vou fazer o que é meu. Se o governo apoia ou não apoia, ok. Sandinha, como nós dizemos na gíria, né? Na gíria. Você faça a tua parte. E como angolano eu vejo assim, sendo um país que está numa fase embrionária, eu só vejo muitas oportunidades. Saímos da guerra há pouco tempo e nós estamos a crescer muito mais rápido em relação a outros países africanos. Olha que isso é verdade. Se nós formos olhar vários outros países africanos que já tiveram a independência há muito tempo, nós evoluímos muito, muito. E em termos tecnológicos ou a projeção internacional, nós estamos numa certa vantagem. Estás a perceber? Então isso mostra que se tu estiveres a construir agora, hoje em dia nós estamos com pouco menos de 17 milhões de usuários de internet e somos supostamente 36 milhões. Eu não sei se esses dados também são fixos, não sei se dessa vez fizeram bem ou não, mas ok, estamos lá. E isso só mostra que daqui a pouco vão surgindo mais usuários, o país vai crescendo muito mais. E eu, quando viajo em Angola, eu olho várias terras que estão vazias. Isso mostra que temos muito espaço vazios. Temos muito potencial dos jovens ainda terem casa. Dizem que como é que é aquele dado? Não sei que é X% de jovens têm a casa própria. Não sei se tem casa própria. Tem uns dados aí que dizem relacionados à casa própria. Casa própria, né? Supostamente X% de jovens já um bom percentual da juventude da angolana já vive de conta própria. Ok, isso aqui é uma metáfora, é algo que não existe. Pelo menos eu digo que não existe. Mas ok, se nós formos olhar ainda do lado de terra, nós temos muita terra vazia, onde dá para fazer muitas construções. Isso ainda no sentido de espaço físico. Espaço físico. Ok. E se nós formos olhar no espaço de resolver problemas, um país embrionário, um país em crescimento, tudo que cresce vem com certos problemas, vem com outros necessidades. Problemas. Necessidades, exatamente. É só tu olhares qual é a necessidade que eu consigo atender para um número reduzido de pessoas. Qual é a necessidade que eu posso olhar para atender 10 mil? Olha, hoje em dia, eu falo muito de tecnologia porque eu penso tecnologicamente. Se tu criares uma solução tecnológica que atenda no mínimo 10 mil pessoas, com uma certa recorrência, tu atendendo essas 10 mil pessoas, és milionário, és rico. Mas ok, não vamos olhar tecnologia, vamos olhar algo físico, vamos olhar agricultura, vamos olhar esses meios. Se existem muitas terras no interior, né, onde tu consegues trazer projetos e vender para Luanda e não só, vender para um número de pessoas de forma recorrente,
Só para mostrar que a terra, Angola tem muito espaço para para se construir e temos muitas oportunidades a surgir. A se utilizar como mecanismos para empreender. Exatamente. E desculpa, só novamente falaste sobre a importância da consistência, né? E como é que mencionaste? A consistência, A disciplina, etc. E versus a criatividade vazia nas redes sociais, principalmente o TikTok. Certo. E se nós começarmos a olhar principalmente o TikTok, ok, há jovens que olham assim, eu só vou criar conteúdos porque não tenho oportunidades, sabe? Não tenho oportunidades, ou então porque eu quero ser famoso. Talvez não era para tu seres famoso, mas ok, se atiras no nicho, é a importância aí que nós falamos sobre nicho, que não é necessariamente um nicho que é da tua vocação. Porque veja uma coisa, as redes sociais surgiram muito mais para nos ajudar a extrair o máximo de nós. Onde se tu és bom numa área, tu consegues comunicar, falar para uma audiência, monetizar essa audiência e por aí vai. O que é muito importante é atender empresas. Ok, tu poderias atender um nicho por necessidade, enquanto que tu poderias aplicar da tua vocação num outro nicho que poderia te deixar rico. E aí nós vamos ver agora um monte de homens. Epá, para já eu não critico um pouco, né? É bom, é cultura, é nossa. Fazer dancinhas no TikTok, temos bons dançarinos, ok? Mas ok, eu critico muito aqueles jovens que fazem aquelas trends. Tá vendo? Estamos a perder a masculinidade, man. Tá vendo? Uma cena que está assim, tipo... Homem, agora tem que tá tocaste sobre masculinidade. Recentemente teve aí a rolar alguns cortes da Bruna Amado, cantora, não sei se conheces. Bruna Amado, ela, sim, BLS. C4 Pedro. Certo. Disseste que tens contato, acho que deverias ter conhecido então a Bruna Não, conheço Amado. muito bem. Sim, recentemente a Bruna Amado havia dito que os homens estão muito princesos. Olha, as mulheres estão mais homens ou mais masculinas do que os próprios homens. O que é que achas disso? Achas que ela tem razão? Razão ela tem. Acho que tem. Incrivelmente é que ela tem mesmo razão. Nós homens estamos muito mais princesos. Olha, nem todos, pelo menos nem todos. Consideras princesa? Não. Temos dois tipos de princesas aqui. Hein? Dois tipos. Já tem tipologia. Já tem tipologia. Os princesos. Tem aqueles Qual é o primeiro tipo, então? Tem aqueles princesos que são mesmo bem princesos, que são muito detalhistas, de unhas. Olha. Eu tenho cotas que cresceram da geração Y, que eles dizem lá, unha do homem tem que ser mesmo bruta, tem que ser, tá vendo? A mão tem que ter calo, tá vendo? E temos aquela geração desses cotas e temos a nossa geração que, todo final de semana se preocupa em fazer as unhas, se preocupa em, tá vendo? Cabelo tem que ter sempre, e achas isso um fator de ser princesa? Não, ainda vê o pior do princeso eles encaram isso, as mulheres, para isso ele é prioridade para elas, percebem? Para o homem não é muito prioritário. Prioridade do homem tem que ser fazer dinheiro. Prioridade do homem tem que ser construir a sua personalidade, tem que ser se manter. Tem que Mas ser em uma época em que se fala muito de empoderamento feminino, igualdade de géneros, não achas que a prioridade, principalmente a nível nessa questão de higiene, porque o fazer unhas, o estar bem e apresentável é uma questão de higiene, é uma necessidade para todos os géneros e não como uma prioridade simplesmente para mulheres ou para homens? Não, com certeza, é uma necessidade sim. Porque tipo, os nossos mais velhos daquela época do colono, por não terem tempo e nem bases e necessidades e tanta necessidade para tal, tinham aquela de que não, o homem tem que estar mesmo assim. Mas era uma desculpa para a falta de condições que eles tinham para tratar dessas coisas. Exatamente. Mas agora estamos numa fase em que temos que estar apresentáveis, nos comunicar da forma certa, estarmos organizados e limpos. Então, o que essas mulheres estão a dizer que esse é princeso, não é mais ou menos um mecanismo ou um elemento que faz parte da higiene e apresentação ideal para toda e qualquer pessoa? É muito importante homem estar apresentável, ok. Principalmente empreendedores, homens, com certeza, businessmen. Com certeza. Mas agora, olha o ponto onde vem os princesos do tipo A e os princesos do tipo B. Os princesos do tipo A são aqueles... Mano, eu acho que é errado homem ter como prioridade. Atenção, não é mau.
ter prioridade de olhar para a unha, fiz unha, já estragou hoje, já está aí renovar a unha. Mano, olha, as minhas unhas não estão feitas. Yeah. Eu não tenho uma periodicidade de fazer as unhas. Se eu vou lá, vou num ambiente específico, vou fazer as unhas, para já estão fixas, né? Não estão feitas, mas estão organizadas. Yeah. Estão limpos. Mas estão limpas nesse caso. Mas não é prioridade, não é periodicidade de final de semana X, eu vou fazer as unhas. Tava aquele cuidado que as mulheres têm, de tipo, produto Y, não sei o que e tal. Tipo, no extremo, epá, eu cuido do cabelo, etc. Mas para mim, tipo, ok, vou tirar um tempo, vou cuidar e tá tudo ok. É diferente. Yeah. Mas tem aqueles mesmo, onde é mesmo prioridade deles. Chegam a perder oportunidade de coisas, porque supostamente não estavam organizados. Não estavam organizados. Estás a perceber? Yeah. Enquanto que tu poderias chegar lá, passar um pente ou qualquer coisa, colocar uma cena e vai tem que ser prático. Depois vem agora os outros princesos, né? Tipo B são aqueles que sabem, acho que somos nós, né? Não sei, ainda tenho que saber a descrição, vai, descreve. Faz tipo aqui a descrição. Tipo B somos tipo nós, que sabemos que não é propriamente a prioridade, mas sabemos que nós temos que estar apresentáveis. Porque é necessidade. É necessidade. Nós temos que nos cuidar, né? Não fizemos dancinhas das trends, etc. Ok? Não somos necessariamente... Pronto, temos o autocuidado, temos cuidado com a imagem, etc. Mas, pronto, sabemos equilibrar a coisa. E sabemos quais ainda temos são verdadeiramente as prioridades. Exatamente. Ainda temos a testosterona alta. Por exemplo, nós temos pessoas que vão para a academia. Aí tá, há jovens que vão para a academia para construir o body, né, para construir o corpo, para impressionar, não necessariamente porque é autocuidado, etc. Epá, já aqueles os que vão... chulos. Sério, parece que vão nos atacar aqui. Há quem investe nisso. E já outros, né, por exemplo, sabem que é importante eu ter o shape, etc, para se manter. Por uma questão de saúde, e ainda manter a masculinidade. Então, só para resumir aqui, da tipologia A, o autocuidado é uma prioridade. Extrema. Já da tipologia B, que somos nós, é necessidade. Então pronto, está resumido. E aproveitando que estamos nesse assunto, o que é que tu achas das redes sociais como um item da proliferação da desmasculinidade? Não sei se essa frase existe, porque agora com as redes sociais há mais presença de homossexuais, não há preconceito, nem homofobia, mas há mais essa exposição de pessoas não binárias, conforme é dito. O que é que tu achas disso? Olha, para já, eu não sei se digo sou contra ou não, mas é uma coisa assim. Eu digo assim, eu tenho muita dificuldade de aceitar isso, por ser cristão primeiramente, né? Mas eu não julgo, o julgamento vem de Deus e muito mais. Mas as redes sociais não só as redes sociais, mas Netflix e todas as outras plataformas de streaming, etc., estão a normalizar o máximo possível e estão a incutir na nossa mente, inclusive na mente das nossas irmãs, crianças que estão aqui em crescimento, de que isso é normal. E o que é que acontece? Nós já estamos a encarar que isso é normal, mas ainda temos que acordar e saber que isso ainda não é normal. Mas ok, estamos numa fase em que nós devemos aceitar, até porque a homossexualidade já existe há muitos anos. Há muitos anos. As redes sociais só estão a tornar isso muito mais público. Mas ok, sobre isso nós precisamos entender uma coisa. O lado masculino de verdade deve se manter e o lado feminino de verdade deve se manter. Hoje em dia nós temos mulheres masculinas e temos homens femininos. Estamos a trocar muitas coisas. Por quê? Porque nós estamos... muita coisa está a ser divulgada e nós estamos a confundir as coisas. As informações. Informação mal recebida. É desinformação. Exatamente, está a perceber? Então, nós temos pessoas a perderem a essência. Ok, a verdadeira essência, quando você olha para ti, você olha para o teu potencial, você olha para como é que você quer construir a tua personalidade. Eu ouvi recentemente, né, ainda falando desse gênero, alguns deles, ouvi alguns cortes por aí na internet, muitos diziam porque há quem nasce com isso, depois esconde. De facto, há pessoas que nascem com hormónios, né, de outros gêneros e por aí vai. Ok, até então chega a ser normal, até aí, chega a ser normal. Mas também pode, ok, nessa fase, muitas pessoas estão a fazer por 3 fatores. Primeiro, fator necessidade, porque dizem que supostamente que os gays saem-se melhor, né? Tipo, parece que os gays têm mais oportunidade do que nós. Têm mais oportunidades, porque nesse caso acabam por
ter vantagens como mulheres. Como mulheres, atenção. Recebem dos homens. Exatamente. O outro fator, além do fator necessidade, o fator vontade, é tipo, eu senti na necessidade de mudar de gênero, então, ok, vou partir para isso. O terceiro fator que eu poderia explicar é a influência, a globalização. Ok? Há países africanos que isso ainda é inaceitável. Yeah. E nós já estamos num país, Angola praticamente, também ainda é inaceitável ainda entre aspas. Tem pessoas que condenam, há quem aceita. Yeah. Ok? Eu sou contra. Sou contra, mas eu aceito. Mas respeitas. Respeito, percebe? Se for falar com um gay, vou falar normalmente, vou aceitar, mas não ter aquela amizade muito profunda, percebe? Olha, que dizem que os gays têm muita influência e é bom ter a amizade deles. Olha, mas isso é verdade, hein? Tem gays que têm boas influências. Boas influências, porque são muito comunicativos. Exatamente. Para quem gosta de bom networking, há gays que facilitam, atenção. Mas ok, até um certo ponto, hein? Até um certo ponto manter esse contato é bom. É bom até um certo ponto. Aceitar apenas, né? Mas não abraçar. É um assunto muito polêmico, mas o meu posicionamento nisso é os homens devem saber a sua masculinidade e mulheres devem se manter mulheres, respeitando os seus limites. Exatamente. É mais ou menos isso. Mas voltando aqui ao fator do estudo, que é para esclarecermos algumas coisas que ficam entre linhas e não totalmente entendidas. Certo. Tu és apologista de que a universidade não deve ser alguma coisa obrigatória. Deve ser facultativa, conforme é o próprio ensino em universidade. Nesse caso, o que é que achas que nós angolanos devemos levar em conta antes de tomarmos uma decisão em fazer ou não fazer universidade? Perfeito. Essa pergunta é muito boa, é muito importante e eu já... É muito grato do meu lado partilhar essa minha opinião. O que é que acontece? Os bilionários neste momento, eles não colocam os filhos a estudar algo genérico. Percebe? Eles colocam o filho a estudar algo específico. Então, colocar o filho a estudar sobre a economia, a estudar sobre a reserva mundial dos próximos 10, 15 anos. É algo extremamente específico. E se nós olharmos agora, né, os herdeiros, os verdadeiros herdeiros, e alguns outros bilionários jovens que estão a construir várias soluções, startups e por ali, são pessoas que entenderam a necessidade, estudaram isso na prática. Já no nosso caso, não. O estudo, que eu estava dizendo, aquele estudo, a matrix do estudo, é algo que é um sistema que eles criaram que serve para te manter mesmo preso, para tu começar a estudar da tua vida. Nós temos muitos licenciados, nós temos muita gente com várias formações, talentos, licenciaturas, mas essas pessoas não têm oportunidade. Não têm oportunidade por quê? Porque não tem o outro lado do conhecimento da vida. O conhecimento da vida diz o quê? Para criar uma oportunidade, tu tens que ser ousado. A universidade não ensina a ser ousado. Acredita em mim, não te ensina a ser ousado, não te ensina a descobrir o teu potencial, né, na íntegra. E uma série de fatores sobre a vida, não te ensina a vender, de facto, não te ensina a se auto-vender. Estás a perceber? E são tipos de coisas que você encontra estudando na prática. E é esse o foco dos bilionários. O bilionário não coloca um filho para estudar algo genérico. Agora, na nossa realidade angolana, o que é que nós devemos olhar? Primeiro, nós temos muita gente a passar por necessidades. Tu tens que olhar assim, o que é que eu devo fazer nesse momento que é prioridade para mim? Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que estão a pagar 50 mil na faculdade, que no final do ano, sei lá, vão gastar uns 500 mil ou muito mais, um pouquinho mais. Quem sabe, se calhar com esses 500 mil, não vou ainda falar de tu empreenderes, atenção. Com esses 500 mil, se tu focasses em buscar um conhecimento prático, qual é o curso que estás a fazer? Vamos supor, estás a fazer gestão, economia, etc. Tu com 500 mil, tu consegues várias formações de qualidade. Formações relacionadas a esse curso. A tua área. E a curta duração, com mais praticidade. Exatamente. E olha que hoje em dia existem certificações online de universidades de peso. Estás a perceber? Então, tu consegues aprender exatamente na tua área de formação. E se amanhã, agora vou dar 2 exemplos. Imagine que são 2 jovens, um se formou,
gastou aí tanto dinheiro, né? Se calhar vivia em Viana, já passou por momentos de dificuldades de táxi, de se empurrar nos autocarros, etc. Atenção, não é ofensivo, ok? E já passou por essa dificuldade, por essa necessidade. Eu também já passei por isso, atenção, tá falando isso porque também já passei. Sim, é uma realidade que também já passou. Exatamente. E você já passa por isso, né? Já lutas, terminas e depois vais começar agora uma segunda luta, de você começar a procurar um emprego que valorize o teu conhecimento. O teu conhecimento. Estás a perceber? Nesse caso, a universidade, uma coisa que eu falei aqui com um dos nossos convidados, que foi o gênio das ruas. Okay. A universidade acaba por formar trabalhadores e não empreendedores ou empresários. Exatamente. Antes de eu tocar ainda nesse ponto, deixa eu terminar esse exemplo. E depois, num lado nós temos esse jovem, no outro lado nós temos um jovem que pegou nesse dinheiro, preferiu se auto-investir, né? Preferiu investir em si. Depois amanhã nós temos os dois, um sabe na prática e outro sabe, apenas tem um conhecimento. Sabe na prática porque além do conhecimento que ele foi adquirindo, que capacitou mais ainda a sua área, os dois, vamos ver os dois ali, e você diz, quem dos dois você poderia escolher? Já estás a ver a questão. Ok, o outro já tem diploma, etc, por aí vai, mas esse investiu em si, esse primeiro está mais em vantagem porque ele vai entender que eu não vou me colocar no emprego que vão me pagar menos daquilo que eu mereço. Nesse caso, o segundo, né, que auto-investiu-se e sabe muito bem do seu valor. E segundo, se ele não tiver uma oportunidade fora, ele consegue criar a sua própria oportunidade. Estás a perceber? Ok, se nós formos o primeiro vai ficar estagnado à espera de uma oportunidade. Depois ele vai dizer o quê? País não tem oportunidades, o governo não está a criar oportunidades para os jovens. Exatamente. Mas quando as oportunidades existem e nós é que não vamos atrás ou não criamos. Não criamos, estás a perceber? Tem uma frase muito importante que eu gosto de defender assim, olha, a oportunidade, né? A oportunidade é a preparação, ou é o coabito, é um casamento perfeito entre a sorte e a preparação. Se tu tiver, vou dar um exemplo prático de mim mesmo. Eu trabalho com muitas empresas que pagam muito, e essas empresas praticamente, algumas nunca mostrei o meu currículo. Praticamente eles olham na necessidade urgente de encontrar um profissional que sabe fazer. O que é que ele sabe? Eles vão olhar, olha, não sei fazer isso, tecnologicamente eu resolvo problemas que vocês precisarem. Por quê? Porque eu investi toda a minha adolescência a aprender essas coisas. Estás a perceber? E decidi não fazer a universidade. Estás a perceber? Então, quando a empresa chega até mim e diz, nós precisamos disso e aquilo, eu percebo que uma empresa precisa de uma solução, eu consigo atender a empresa. Porque eu sei que é um conhecimento prático e eu entrego isso para eles. Acabo por ter vantagem. Por quê? Tenho a minha preparação e a sorte apenas aparece a um casamento perfeito. Estás a perceber? Já a universidade não. A universidade é muito importante sim, mas deve ser feito com uma necessidade, de forma estratégica e com uma projeção também diferente. Então, se eu te perguntasse agora, estudar ou não estudar, qual seria a resposta? De forma breve. Atenção, isso aqui é perigoso, mano. Estudar ou não estudar? Estudar. Aonde? Isso é que devemos olhar. Essa é a verdadeira mensagem. Exatamente. Mas agora olharmos aqui para a diferença entre ganhar dinheiro e vender sonho. És fundador da Cursinha. Queremos entender mais ou menos o que é a Cursinha, primeiramente. Boa. A Cursinha é uma plataforma que permite você vender o teu produto digital online, de você projetar o teu negócio numa escala global, qualquer negócio que tu tiveres, que possa atender não apenas Angola, mas que possa atender também a nível mundial. Produtos estes ou soluções estas que são softwares, aplicativos, conhecimento de forma geral, cursos, e-books, etc. Consultorias, nós temos vários consultores consultores de grandes empresas que gostariam de uma plataforma, de um sistema que permitissem eles controlarem todo o seu negócio, percebe? Então a Cursinha é uma plataforma que te ajuda a você literalmente saber gerenciar o teu negócio online. Exatamente. Agora, sobre vender sonhos e não, hoje em dia nós temos muita gente que faz dinheiro na internet. É um assunto que é polêmico. Muitos que fazem, muitos que se dizem fazer. E acabam por chegar à internet com depoimentos que têm, que fazem, que são, e olhando para
para a necessidade e a fragilidade da juventude angolana, acabam muitos por serem coagidos, muitos por serem manipulados a aderirem a serviços que não dão verdadeiramente resultados. Então, como um empreendedor digital, como alguém que também de alguma forma presta mentorias a mentorados, qual é a tua visão sobre essa perspectiva? Diferença entre fazer dinheiro e vender sonho. Ok. Estamos num ponto aqui que é muito interessante, que também já é a minha área também, querendo ou não. Mas o que acontece? Nós temos, de facto, pessoas a fazerem dinheiro na internet em Angola. Ok? E como também temos pessoas a venderem sonhos de que fazem dinheiro na internet em Angola. Eu trabalho com a internet desde 2016, como já mencionei aqui. E durante todo esse período, várias coisas práticas que eu já fiz, tenho vários parceiros e vários contactos de brasileiros, nós sabemos que eles são muito bons em relação a isso. Existem várias coisas que tu podes fazer na internet e ganhar realmente dinheiro. Por exemplo, vender infoprodutos, que tu podes fazer isso na cursinha. Vender o dropshipping, por exemplo, eu faço muito dropshipping, que é basicamente vendo para exterior produtos físicos, não necessariamente que estão em meu post, né? Ou em minha posse, ou que estão na minha loja, ou que estão... Né? Mas sim, serviço de outras pessoas, ou produtos de outras pessoas. Exato. E tu passas aí como intermediário, digamos assim. Um mediador. Exato. O dropshipping funciona muito bem a nível global, normalmente. Consegues vender aplicativos e tem também os traders, que este também é um assunto um pouco polêmico, porque existem muitos bons e não. Exato. E depois, hoje em dia o que acontece? As pessoas devem entender que a internet é um mar de oportunidades. Certo. Nós temos pessoas que de facto têm esse conhecimento que eu acabei de citar, mas que ela não tem resultados. Certo. E se essa pessoa vir e te dizer, eu vou te ensinar a mudar de vida ensinando-te isso, de facto ele pode te ensinar, mas quem garante que realmente vamos mudar de vida? É isso. É facultativo, percebe? Então, e nós estamos numa sociedade onde o angolano, de forma particular, confunde muito sal e açúcar. E mesmo sabendo que o sal é sal, açúcar é sal, açúcar é açúcar, ele prefere açúcar no lugar de sal e sal no lugar de açúcar. Okay. Tem uma coisa muito estranha. Dizer isso com quê? Dizer isso é mais ou menos especificar de forma clara de que há pessoas que sabem realmente que essa pessoa apenas está a me falar. Quem sabe se ele realmente tem resultados, se ele sabe realmente do que ele está a falar, não viu a veracidade disso, mas apenas vai confiar. Tu vais aprender de facto. E esse apelo ainda vai para os compradores, os compradores normais. Eu também vendo, atenção. E esses compradores, eles não vão saber diferenciar um vendedor do outro. E depois compra, acaba por se frustrar, etc. Ok. Agora o apelo para os vendedores. Nós, como vendedor, nós sabemos vender. Se eu tenho uma informação para te passar, para te ensinar, eu vou te ensinar, eu vou vender para ti. Se eu sou um bom trader, eu aprendi, nem que for teoria, e eu quiser te ensinar teoria, vou te ensinar. Estás a perceber? E eu vou querer te vender. Agora, o apelo deve ir no sentido de, nós temos também, né, alguns jovens que de facto, não sei se chegam a exagerar ou não, ou não posso afirmar se são verídico ou não, que forjam resultados, né, no caso, nós sabemos muito bem que há certas forjam resultados, usam táticas de manipulação e isso tudo de forma ilícita. O que é que tu achas dessas pessoas que normalmente fazem isso? Ok. Isso é uma estratégia de venda de qualquer parte do mundo. E o forjar resultados, até um certo ponto, é uma forma de persuasão. Né? Para quem estudou persuasão, para quem sabe vender, isso é importante. Okay? Só que nós temos que olhar até que ponto nós estamos a forjar os resultados. Você vai perceber? Tu não vais forjar um resultado que depois acaba por comprometer a tua própria imagem. Ok, bom é bom, mas nós temos que saber moderar isso. Mas também não fazer isso de forma intencionalmente errada, percebe? É um apelo para os vendedores, né? Mas sim, é estratégia de marketing, é estratégia de persuasão. Mas o que é que tu achas quando surge, por exemplo, um vendedor que faz os cursos ou que vende cursos online, e-books, esses e-books que por vezes são feitos pura e simplesmente por inteligência artificial, depois a pessoa chega na internet a mostrar vidas que sabe que de alguma forma alicia a juventude angolana porque é alguma coisa que suscita a vontade de crescer, a vontade de querer ser e ter de todo jovem angolano, e diz que não, eu vou te ensinar
a fazer dinheiro com a internet. Eu faço 400 milhões semanais e simplesmente da internet. E depois, essa pessoa simplesmente vende um curso em que tu também tens que vender o curso a outra pessoa e depois aquela outra pessoa também tem que vender o curso. Achas certo, correto? Depois vem aquela pergunta, né? Por que tu ensinas para a tua própria família? É isso. Primeiro, o profeta não tem honra na sua própria casa. Porque, por exemplo, eu se faria 400 milhões, eu já não estaria nem no TikTok, nem no Instagram a fazer nada. Estarias oculto, ok? Eu fazendo 400 milhões semanais, invisto em alguma coisa que faz dinheiro sem eu estar a fazer nada. Certo. Isso é preferencial. Há quem realmente faz. No marketing nós temos, muitas das vezes, o que nós temos é faturamento e poucos resultados líquidos. Mas é importante frisar sobre o faturamento, porque faturamento são dados que elevam mais o nosso negócio. Isso é uma estratégia que quase todo mundo usa. Você vê Apple, grandes empresas a nível mundial usam isso, né? Mas agora, sobre eu fazer dinheiro e querer te ensinar enquanto que eu poderia ter uma vida mais privada, etc. Primeiro é que, se eu faço dinheiro e eu posso ensinar para 10 mil pessoas, ganhando mais dinheiro, vendendo o meu conhecimento, é super normal. Nós temos vários consultores de grandes empresas, consultores qualificados. Você poderia fazer essa mesma pergunta. Mas se tu és um consultor que sabe dirigir negócio, tu és um consultor de negócio, tu és um consultor de empresas, por que tu não faz consultoria para a tua própria empresa? A pergunta seria semelhante. Vem a questão de monetização do conhecimento. Se eu posso ensinar outras empresas, outras pessoas a terem sucesso com o meu conhecimento, pronto, eu vou vender. Está a perceber? Então, não é necessariamente é preferencial, ok? Mas não é necessariamente obrigatória, de que realmente deveria se ocultar, né, e ficar afastado com os 400 milhões que faz. E agora naquela questão que tu frisaste sobre o ChatGPT, para quem vende um infoproduto, ele vende produto de informação. E vendendo um produto de informação, ele vai encontrar uma informação que está desorganizada no mercado, vai organizar e vai vender de forma organizada. O trabalho de organizar essa informação que tu queres é o processo, né, da minha produção, e eu organizando vou vender para ti a organização que eu fiz deste mesmo conteúdo. Vai dizer, mas ok, isso está no ChatGPT, está nas inteligências artificiais e por ali, até aí está ok. Mas eu tirando o trabalho de organizar num e-book, num curso, num passo a passo, aí está a questão de eu monetizar o conhecimento que eu posso passar na primeira pessoa ou criar um passo a passo que vem da internet de uma forma, né, genérica, e eu organizo de forma centralizada consoante a sua necessidade. Tá? Essa é a grande importância. E olha que, para quem também vende infoprodutos, né? Não é só infoprodutos, você pode vender aplicativos que resolvam problemas específicos. Né? Imagina que tu, por exemplo, é uma ideia que eu vou já deixar aqui de negócio. Tu queres ser um empreendedor e encontra um problema. E hoje em dia, com o problema, tu consegues montar um aplicativo de forma rápida. E com esse aplicativo tu monetiza, para já vender na cursinha, e vendendo na cursinha tu tens uma grande possibilidade de escalar, de vender para Portugal, de vender para Moçambique, de vender para o mundo todo, ok? E sendo realmente algo, um aplicativo, um projeto que soluciona um problema real, para perceber. Então, essa é a grande importância. Qual a diferença entre, ou achas que os tais vendedores de cursos online e infoprodutos estão verdadeiramente a vender produtos, a vender a evolução, alguma coisa que contribui para o desenvolvimento financeiro e pessoal das pessoas, ou estão simplesmente a vender sonhos? Essa é uma pergunta muito importante. O que é que acontece? Há quem vende sonho, ok? E há quem realmente traz um projeto muito de impacto. Muito de impacto. Exato. Como é que a pessoa deve parar e analisar? Ok. Qual é o que está a me trazer informação verídica e que de alguma forma vai contribuir para o meu desenvolvimento, quer pessoal, quer financeiro, e qual é que simplesmente tem a intenção de burlar? Essa frase é muito interessante. Bem, pegando ainda os que vendem sonhos, o trabalho de um vendedor é vender. Ele vai trazer todas as estratégias possíveis para simplesmente vender. E há muitos. Há quem a fazer de forma correta, a passar realmente uma informação. Eu já vejo pessoas a ensinarem sobre algo específico e as pessoas saem lá com o conhecimento. Mas há aqueles que simplesmente querem passar uma informação curta, resumida e sem muita prática, ou simplesmente não com foco em realmente te tornar, de passar uma habilidade. Eu vou dar um exemplo prático. No meu caso, eu sou um vendedor. Eu vendo na internet, não vendo um curso,
mas eu venho de uma comunidade. Como é que é o meu ecossistema? No meu ecossistema, eu instruo as pessoas a entrarem numa trilha, a entrarem numa jornada. Então eu digo assim de cara, olha, tu estás entrando numa trilha, tu podes fazer dinheiro em 24 horas, tu podes fazer dinheiro depois de um ano. Mas fariam 400 milhões semanais? Mas atenção, isso é facultativo. Há quem pode fazer mais, 400 milhões é uma coisa, semanais. 400 mil kwanzas, né? 400 milhões semanais. Isso já é um pouco exagero. E olha que não é impossível para quem vende a nível global, né? Mas o correto é que, no meu caso, quando eu posiciono-me desta forma, eu passo a informação de que tu estás entrando num ecossistema onde tu primeiro precisas de habilidades. Habilidades por quê? Hoje em dia existem habilidades milionárias de tu seres alguém que sabe gerir tráfego, que sabe gerar conteúdos de alto valor, aprender sobre programação, criação de funis, são assim alguns assuntos técnicos em que se tu dominares, tu consegues trabalhar para uma empresa, não ainda como vendedor, tu consegues trabalhar com uma empresa e ter um salário alto. Agora, se nós formos como vendedor, tu consegues montar um negócio prático aplicando esse mesmo conhecimento para ter sucesso no teu próprio negócio. Agora, o que eu fiz? Eu criei um ecossistema. Eu vendi sim a comunidade. Eu fiz uns tantos milhões e eu reinvesti todo esse dinheiro no ecossistema que agora está a minha missão. E desde já agora vou deixar isso de forma clara para vocês. Cobre-me que eu estou com essa missão de criar 26 novos milionários e não são milionários de valores básicos. Essa é a minha missão, criar 26 novos milionários até o final de 2028. Então vamos entrar em 26 agora, né? 26, 27, até o final de 2028. Eu criei essa missão, onde basicamente todo o ecossistema que eu construí, eu quero extrair 26 novos milionários. Essa é a missão, podem cobrar-me. Vamos cobrar, mano. Cobrem mesmo, cobrem. Vamos cobrar. Eu tenho a jornada. Se você não cobrar, depois vamos fazer um corte. Essa parte aqui vai aparecer lá na página. Podem fazer meme. Aí tá. Mas é uma missão. Eu tenho essas pessoas que estão a surgir com um grande potencial. São pessoas jovens, são pessoas que entenderam, estão a construir projetos que vão realmente. Porque assim, o projeto que eu estou a criar tem o primeiro foco, além de criar 26 novos milionários jovens, tenho o meu foco de reduzir também pelo menos 26 a 30% da taxa de desemprego em Angola. Ou seja, o meu foco como empreendedor, como um visionário... Não só como empreendedor, mas como angolano. Como angolano, atenção, patriota. Esse é o meu foco. E eu não sei se o governo vai apoiar ou não, mas eu só quero que o meu sangue nos olhos, essa minha vontade de ajudar outras pessoas. Exatamente, seja expressiva. Então, esse é o meu foco, criar 26 novos milionários e reduzir pelo menos 26% da taxa de desemprego em Angola. Porque uma vez que nós vamos ter pessoas que vão trazer projetos... Ter esse suporte e capacidade financeira, vão criar oportunidades a outras pessoas também. Mas agora, o que é que tu achas dessa descredibilidade que se tem agora de cursos online por parte de quem faz a venda dos mesmos? Porque de alguma forma influencia na percepção do público quanto a quem vende. E podem até ter pessoas que vendem o produto real e verdadeiro, mas acabam por ser prejudicadas pelo fato de terem quem faz isso de forma fraudulenta. O que é que tu achas? Qual a tua visão sobre esse assunto? Bem, primeiramente, o posicionamento do vendedor deve ser de transparência. Eu, como eu mencionei, que eu tenho uma comunidade, que o nome da minha comunidade é 1% milionário. Por que eu digo 1% milionário? Eu entrei com aquela missão de que a pessoa precisa, primeiro, construir uma mentalidade de negócio. Nós, às vezes, temos pressa de fazer dinheiro, mas nós esquecemos, e é um passo importante, os coaching têm muito isso, né? Sobre a fase de ser, fazer e ter. Certo. Olha, eu me considero uma pessoa milionária primeiramente porque eu construí uma mentalidade muito forte. E a minha mentalidade levou-me em pessoas, em lugares, né? De pessoas e lugares que movimentam grandes quantias de dinheiro, e tudo isso já não foi surpreendente para mim. Certo. Percebe? Então o posicionamento deve ser de transparência para esse vendedor, para realmente passar a informação de que eu quero passar um conhecimento que vai ajudar-te a mudar de vida, porque realmente o conhecimento dele pode mudar de vida. Certo. Perceber? Que é para não ser classificado como um burlador. Exatamente. Estavas aqui a falar sobre algum dos mercados que surgem com os avanços tecnológicos e mencionaste o dropshipping. Dropshipping seria mais ou menos um mercado em que tu fazes a intermediação entre comprador e vendedor. Certo. Um exemplo prático
é o que nós temos dos intermediários a nível de vendas de imobiliária. Então, o que é que tu achas? Porque nós aqui falamos de tudo e sobre tudo. Então, não vamos simplesmente falar sobre o digital, vamos também falar aqui sobre o que é real, que é para trazer exemplos práticos para as pessoas mais ou menos entenderem. Então, o que é que tu achas desse fator, principalmente agora com a dificuldade em que há em se ter a casa própria, principalmente para nós jovens que estamos atrás da independência financeira e essa independência total sobre a vida, que parte desde o fator de ter a casa própria, ter uma fonte de renda e por aí fora. O que é que tu achas desse fato de que para achares uma casa tens que ter um intermediador ou um mediador aí no meio e que depois de fazeres o pagamento da casa tens que pagar um mês da mensalidade a essa pessoa? Olha, nós vamos entrar no assunto que já me aqueceu a cabeça, vou te falar sério. Atualmente tu vives sozinho? Eu vivo sozinho, olha que eu vivo sozinho desde os 19 anos. Desde os 19 anos? Em casa própria ou ainda arrendada? Não, renda mesmo. Arrendada ainda. Faço mas dinheiro, é tua, sim, mas porque pagas o teu dinheiro, facto, é tua. Né? Então, assim, passaste por esse processo. Passei por esse processo e é muito chato. Mas eu vou deixar aqui uma informação que é muito importante para já, é uma mensagem para o Ministério, né? Para o governador ou para Ministro do Interior Ministro também, do Interior e por aí vai. É importante que haja uma lei que realmente regule, não ainda a comissão de imobiliária de alto padrão, mas que olhe para o pouco. Porque assim, nós temos um mercado onde tem pessoas que tiram proveito de forma errada, mas é um mercado sustentável para muita gente. Eu não vou julgar o intermediário que me cobre, tem muitos que fazem de forma errada, mas atenção, primeiramente eu não vou julgar o intermediário que me cobre, por exemplo, a renda é 100 mil kwanzas mês e ele me cobra o primeiro mês 100 mil kwanzas. Ele fez o trabalho de encontrar o imóvel e não é errado ele cobrar isso, ok? Antes de entrar na parte que é errada, mas ainda não é errado, por ser um mercado que é o trabalho dele. Porém, deveria ter uma supervisão e esse é um desafio que deveria existir. Eu trabalho com tecnologia, nós podemos criar um projeto que basicamente ajuda a integrar isso, né, num ponto e supervisiona esses intermediários normalmente. Porque eu, como jovem, foi muito chato. Eles cobram primeiro 5 mil para tu visitares a casa. Para visitares a casa, da locomoção. Basicamente, mano, o que é que eles fazem? Tu visitas uma casa e não vai ser a casa que queres. Não, antes de ser a casa que tu queres, ele consegue colocar a 10 pessoas só a ver a casa, enquanto que ele já encontrou o cliente. Estás a perceber? Então ele acaba por lucrar em cima das pessoas só que vão visitar para posteriormente entregar a casa para quem uma única pessoa. Exato. E depois temos muita gente que procura a casa naquela aflição, muitas mães solteiras. E depois acabam por atirar também no caso de burlas. Hoje em dia no Facebook, no marketplace no Facebook, quando tu vais para procurar uma casa, existem muitas casas que não são burlas. Eu já tive caso de um familiar meu, uma prima que já passou por isso e é realmente frustrante. Então o que eu acho é que o governo deveria olhar para este mercado, não apenas em casas de alto padrão, nos talatonas, casas de milhões, mas para nós ainda que estamos aqui a começar, jovens, que não temos muitas... E tem também a parte de obrigação de pagar anual. Isso, embora que seja facultativo, né? Mas ok. Prontos. De forma geral, deveria supervisionar este micromercado que está em ascensão, né? Porque nós temos muitos intermediários e acaba por ser a fonte de renda de muitos intermediários muitos também. Outros intermediários. Né? Condenando os burladores. Tu te consideras influencer digital também? Olha, eu não sei como é que as pessoas vão me classificar, mas eu gosto que me classifiquem como empreendedor de forma geral. Eu gosto de problemas. Gosto de problemas para serem solucionadas. Eu sou uma pessoa que a minha mente está 24 horas a encontrar problemas. Nós podemos estar aqui a sentar, eu vou olhar, mas qual é o problema que está aqui que eu posso trazer uma solução? E se calhar podem me classificar como influencer porque eu criei uma jornada de 0 a 1 milhão, onde basicamente de forma transparente eu mostro o que eu tenho feito, documento a minha jornada na prática, como é que eu estou a enriquecer na prática, né, mostrando os meus projetos, já tenho um caminho andado. E de alguma forma acabas por ser influencer digital porque com isso influencias outras pessoas a envergarem o mesmo caminho. Então, como criador de conteúdo, não como criador de conteúdo especificamente para as redes sociais, mas sim para as pessoas. Para as pessoas. O que é que tu achas do trabalho de outros influenciadores digitais? Ok. Antes de eu abordar sobre essa parte de outros trabalhos de influenciadores digitais, no meu caso, por exemplo,
eu investi muito na minha mentalidade, no meu mindset. E eu friso muito. Angola é um país muito rico. E o angolano é rico. Eu digo assim, se o angolano não vamos voltar ao texto da segunda classe. Angola é um país rico e belo. Mas o angolano, eu digo assim, angolano vai ser próspero, vai ser rico se mudar de mentalidade. Olha, se nós angolanos, vou dizer nós também, embora que eu já estou no outro lado, né? Mas se o angolano mudar de mentalidade, literalmente vai ser rico. Rico em produzir, rico em produzir para si próprio, para outros, etc. A mudança de mentalidade. Então, eu como influencer, tudo que eu consumi na minha adolescência é que eu tenho tendência de passar. Okay. Dizem que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de conhecimento de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e, por exemplo, lei da atração, são várias coisas que eu já estudei. Já estudei várias religiões também. E eu sou cristão, mas tive o privilégio de estudar sobre o conhecimento budismo e eu aprendi aí várias lições do Siddhartha Gautama, né? Tem um 4 pontos que ele fala muito. Não, eu não vou falar disso aqui, mas esse aqui é um ponto muito sensível. São vários conhecimentos, né, que eu fui buscando de outras religiões e outros conhecimentos fora para construir a minha personalidade. E é isso que eu vou querer passar para as pessoas. Então vou acabar por me tornar influenciador, né? Porque além de eu documentar a minha jornada, eu documento sobre o processo da minha mudança de mentalidade. Agora, sobre o que eu acho dos outros influenciadores, para já eu parabenizo muito o mercado como está a crescer. Temos vários influenciadores. Porém, nesses influenciadores que nós temos, nós vamos ter outros influenciadores que vão surgindo. E é importante que esses influenciadores que já surgiram tenham um posicionamento correto para inspirar os que vão surgir. Os que vão surgindo, certo. Porque senão, daqui a pouco, o que é que nós vamos perceber? Nós temos influenciadores de suposto game, estás a perceber? Depois as pessoas vão começar a olhar como se o game fosse ser o influenciador do game, né? Mas é game. Estou a perceber. O nosso público entende. Entende, ainda bem. E daqui a pouco nós vamos começar a olhar para as nossas manas, vão olhar, então eu também tenho que começar a me posicionar desta forma. Vou acabar por ser um influenciador. As supostas que vazam vídeos, percebe? Se é para encarar clientes ou não, não sei, né? Se é publicidade ou não. Mas os mais novos que vão surgindo vão pensar que o caminho é este. Estás a perceber? E no caso dos homens, dos rapazes, tentar criar uma certa imagem de imediatismo sem mostrar que existe uma certa luta, né? Para já as coisas são fáceis, tudo bem, ok, até um certo ponto. Mas nós precisamos mostrar também o lado real das coisas, que é para não distorcer, senão vamos ter quadros a se perderem. Temos vários exemplos bons, por exemplo, para quem imitar a Jessie, a criadora de conteúdo, voltada ao turismo, por exemplo, é um nicho específico que ela escolheu. E temos muita lacuna em Angola, mas muita gente vai se centrar no nicho de e acaba por se ver que muito do conteúdo voltado ao turismo está a ser mais abraçado por estrangeiros, expatriados, do que por próprios ou natos angolanos. E olha, acredita em mim, eu tenho informações, né, eu tenho contactos com várias pessoas que estão assim ligados ao Ministério e tal. O governo tem um plano muito interessante para o turismo, em Angola. E é um plano tão interessante, a vida de Messi, por exemplo, vindo aqui é uma forma de promover, embora que fez certo ou errado, para mim como jovem, não é tão certo assim, mas querendo ou não, acaba por promover o país. E depois o que acontece? O governo está a investir e vai investir pesado para este nicho de turismo. Então, criadores de conteúdos, a mostrar a beleza de Angola, ou não só, mas existem vários outros nichos que dá para criar e são potenciais. São potenciais, não é? Tu és um jovem que tem batalhado desde os 16, um jovem que está atrás do desenvolvimento, a independência, o posicionamento correto e não só. Quais são assim os maiores desafios que um jovem alcança nesse processo? Ou encontra neste processo? Os maiores desafios, primeiramente, falta de crença própria. Eu criei uma teoria de mim de forma particular, que
Depois de eu ler muita coisa, de ter muitas informações, eu decidi assim, as coisas devem vir até a mim com facilidade. Olha, eu tenho essa frase na minha bio, né? Eu faço dinheiro com facilidade. Yeah. Por que eu afirmo isso? Eu afirmo isso porque eu, como jovem, já lutei, já batalhei. Pronto, eu não digo que sofri. Tipo, para mim isso foi uma fase, tá vendo? Yeah, e é uma fase que muita gente também tá. O primeiro fundo do poço é uma fase, você vai entrar no segundo fundo do poço, a tendência é de crescer e deve saber que o crescimento é realmente para baixo. Quando tu vais para baixo, vais crescer mais rápido. E há jovens que encaram isso como se fosse uma fase onde eles vão morrer, né? Onde eles não vão conseguir mais nada, é uma fase de se estagnar e tudo mais. Mas a autocrença, acreditar em si mesmo. E olha, tem uma coisa, eu já fui chamado, até agora parece que ainda me chamam de louco, de maluco. Os meus colegas da escola sempre me chamavam de maluco. E eu tenho uma colega, por exemplo, que ela uma vez disse, tu estás maluco, não vais conseguir, não sei o que com isso e tal. E eu disse para ela, daqui a 3 anos tu vais me ver diferente. Por quê? Porque eu tinha autoconfiança em mim, tipo, crença mesmo, que na minha mente eu coloquei assim, vocês podem falar tudo o que quiserem, mas eu vou conseguir, tô certo. Entende? Essa mentalidade não é ego, não é ego, né, de forma geral, mas é algo que te blinda de forma geral. E outra coisa. Mas isso é muito diferente de quando temos totalmente certeza daquilo que queremos e sabemos que é o certo. Exatamente. Porque há muita gente que se blinda dessa forma, mas não para a coisa certa. Exatamente. E simplesmente acham que estão certo, mas não estão. No meu caso, eu blindei-me com base aos conhecimentos que foste obtendo, as experiências que foste também procurando. Exatamente. E olha uma coisa interessante que já aconteceu. Na fase ainda de me autoconstruir, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Rei do Amor, eu comecei a ver algumas características dele em mim. Disciplina, comprometimento, uma pessoa que até influências, não perde tempo, ele está sempre... Tipo, pronto, tem muita coisa que eu aprendi dele, vendo, né? E eu via, as pessoas me chamavam de maluco pelos as minhas ideias, ou a minha projeção, o meu posicionamento. Eu ficava assim, tipo, peraí, as pessoas estão me chamando de maluco. E eu estou a ver alguns comportamentos que eu quero ter nesse cota. Será que esse cota está maluco também? Se esse cota está maluco e está bem resolvido, está bem sucedido, tá bom, você é maluco. Quer dizer que ser maluco até um certo ponto é vantajoso. E depois eu fui percebendo que, afinal por vezes de conta, até a lógica nesse tá maluco é o estar fora do padrão. Por vezes o que nos prende a não desenvolver é nos prendermos aos padrões impostos pela sociedade e por aí fora. E quando nós verdadeiramente entendemos a base, ou o que é necessário para alcançarmos os nossos objetivos, não nos prendemos a esses padrões. As pessoas acham que quando estamos fora somos malucos. Exatamente. Não acreditam totalmente. Eu comecei a parar assim, olhei, peraí, o mundo então são os malucos que conduzem o mundo, sabes? Se tu olhares, todas as soluções que nós temos nasceram de ideias de pessoas malucas, um Elon Musk, um Zuck, são pessoas que tiveram uma curva muito diferente e criaram soluções que hoje em dia nós temos usado. Então, para mim, eu comecei a olhar assim, se tu estás nesse caminho, tu jovens, e não estão te chamando de maluco, estás errado. Tem que te chamar de maluco, mano, estás a ver? Tem que te chamar de maluco. Se te chamarem de maluco, tu é que vais começar a perceber que afinal estou certo. Porque também não podem te elogiar na primeira fase. Tem que te criticar mesmo. Tipo, estás maluco, estás errado. E eu cheguei a um tempo que eu comecei a ver todo mundo a falar, é isso que eu quero ouvir. Não, tu estás maluco, para só lá. Então estou certo. Estás maluco, estou certo. Estás maluco. Então é isso, quero ser mais maluco. Depois eu acabei por me conectar com muita gente. Olhando para todo esse processo, o que é que tu farias diferente? O processo de crescimento... Para todo o teu processo, toda a tua correria, toda a tua vida, desde o momento em que decidiste mudar para essas expectativas e mudar o teu movimento, indo atrás desses objetivos e o cumprimento desses objetivos. O que é que tu farias diferente? O que é que achas que se calhar não fizeste muito bem na época, ou que se calhar começaste tarde, ou que se calhar deverias ter mudado para funcionar de uma outra forma nesse momento? Primeiro, eu digo que eu estou atrasado. Tipo, ainda não tenho mais de 23 anos, tenho mais. Eu construo uma mentalidade muito bom, que eu consigo falar. Olha, uma das coisas que foi muito
não sei se digo se fico triste ou não, mas eu tenho uma grande dificuldade de ter amigos da minha faixa etária. Uma grande dificuldade. Os meus amigos são pessoas de 40, 30, 50 anos, 60 anos. Por quê? Porque são pessoas que conseguem me entender, conseguem me perceber. Eu consigo sentar na mesa dessas pessoas, consigo falar de tu para tu, consigo me comunicar melhor com essas pessoas. Já os meus amigos, pronto, da minha faixa etária não conseguem me perceber. Porque não estão no mesmo ritmo. Não conseguem. Ainda não estão alinhados a essa. Não estão alinhados. Os outros descobrem mais tarde que se calhar o que deveriam ter feito também. E o que eu digo que eu poderia fazer de diferente era parar de me comunicar para essas pessoas. Até um certo ponto eu cheguei de perder muito tempo tentando me explicar para os meus amigos, para os mais novos da minha faixa etária. Só que depois eu comecei a perceber que eles não iam me entender mesmo. Então prontos. O tempo que eu perdi para tentar se explicar, para tentar mostrar que eu tinha uma visão diferente, para já não condeno quem tem influência de festas, é muito normal. Até porque eu chilo com os cotas. Mas levar isso como uma rotina é diferente. Tá a perceber? Eu, por exemplo, quando saio com cotas para ir chilar, tu com os cotas a chilar, ele está te falando, olha, estamos aqui a chilar, amanhã é trabalho, hein? Amanhã é bombar, amanhã é tipo, estamos aqui só, as pais são um pouco, mas amanhã estás a perceber? Ir à luta. Mas nós jovens não, nós jovens, amanhã estás a chilar. Chilou amanhã. Vai chilar depois, estás a perceber? E já é uma coisa diferente. É uma coisa muito diferente. Então, se eu fosse mudar alguma coisa, seria isso, de parar de tentar me explicar para quem não estava a me perceber. Uma coisa que influencia muito no nosso comportamento e na forma como nos posicionamos, além da literatura e dos livros, eu acho que é tudo o que ouvimos. E de tudo o que ouvimos, a música é um deles. É um dos fatores. Olha. Então, achas que de alguma forma a música influencia no teu humor ou na tomada de decisões? Muito bom. Eu sou uma pessoa que estudou muito sobre física quântica e muito mais quântico, etc. Muita coisa maluca na minha fase de busca de conhecimento. Estudei muita coisa doida, mas uma coisa que é muito importante, não sei, já ouviste falar da semântica? Semântica, sim. Semântica, ok. É uma ciência que estuda o som. Uma ciência que estuda o som. E essa ciência, ela exatamente classifica, e eu uso isso a meu favor. No meu crescimento ou em algo prático, que só quero ter sucesso em alguma coisa específica, eu uso a música ao meu favor. Então, a música tem uma influência muito grande. E olha, por exemplo, o álbum do C4 Pedro, por exemplo, eu acredito que as pessoas vão perceber isso daqui a uns 2, 3 anos. Tipo, perceber mesmo muito bem. Muito bem. Por quê? Por que eu digo isso? Vai parecer um pouco clichê falar isso. Porque é assim, a batida, não só a informação do álbum em si todo, tem uma particularidade que na semântica, né, classificando matematicamente, olhando para a vibração desta música, é uma coisa que ajuda você a ir buscar uma essência, né, no autoconhecimento, que é muito importante, de você ir buscar a tua essência mais profunda. Mais profunda, certo. Percebe? E isso é que as pessoas vão ler isso de forma superficial, talvez não percebam, mas daqui a pouco muita gente vai correr atrás desse conhecimento. Não sei se esse álbum chegou no tempo, se chegou muito cedo ou não, mas há quem está a perceber, mas há muita gente que vai perceber mal, pouco mais tarde. Não, mal não. Ou não vão perceber mais tarde. Não estão preparados, se calhar, para este álbum, né? Como eu disse, quando... E como nós somos aquele povo do... segue trend, segue moda, por ver os outros a ouvirem, também vamos ouvir. Não para entender, mas simplesmente para estarmos envolvidos. Por exemplo, tem uma das músicas, como eu disse, eu fui o primeiro a ouvir o álbum, foi muito top. E durante o momento que ele estava nos apresentar o álbum, ele disse assim: coloque os telefones na mesa. Não queria que ninguém gravasse, porque não tinha saído, né? Coloque os telefones na mesa. E ele colocou, tipo, criou um ambiente ali. Colocamos numa coluna e estávamos a curtir, tipo, literalmente eu aí com os cotas, a ouvir a música e tudo mais. E cada frase eu estava a analisar, porque eu sou uma pessoa muito ouvinte de música. Eu ouço todo tipo de música. E eu tenho uma capacidade de separar a sonoridade da música, o tema da música. Tipo, não ouço música só por ouvir. Só por ouvir. Tanto que tem pessoas ao meu redor que dizem que eu conheço todas as músicas do mundo, porque eu sou um bom ouvinte de música, apreciador. Vou ouvir um Tsunami no momento apropriado, mas há momentos que não são para ouvir Tsunami. É mais ou menos assim. Então, esse álbum, né, no caso, né, quando passava essa tem muitas informações que a sonoridade da música em si é o olho
que eleva-te a buscar eleva-te a procurar o teu autoconhecimento, né? A procurar a tua essência. É uma cena que meio que tipo te leva para mais dentro de ti. E pronto, nos meteu a ouvir isso no momento que aquela atmosfera estávamos a ouvir e cada batida eu analisava e eu fui entendendo, não, há batidas aqui e tem uma música, tem 3 músicas, olha, todas as músicas, né? Nem que todas as músicas não sejam fixas, mas tem umas 3 músicas que eu não tenho aqui em mente, mas que tiveram muito mais impacto quando eu ouvi. Não sei se é por causa da letra ou mas é a sonoridade, mas ok, é uma música que literalmente é uma frequência diferente. Estás a perceber? Então, a música tem uma grande influência de você ouvir no momento apropriado. Se eu tiver um objetivo alinhado do meu sucesso, imagina, por exemplo, eu quero me conectar ou entrar numa frequência de alguém bem sucedido, etc., a música pode influenciar. Tá a perceber? E olha aqui uma coisa bem estranha. Eu sempre fui muito fã do C4. Eu meio que cheguei a hackear a frequência dele. O que aconteceu? Tipo, a primeira vez que eu tive contato com ele, estava assim atrás, tipo nada. Mas eu sempre na minha mente eu tinha colocado que eu sentaria na mesa com ele, eu chegaria a ser um amigo dele. Tá a perceber? Mas eu fui fã, tipo, desde puto, no tempo de Special One, etc. Tanto que eu dizia que era o artista em Angola que eu mais admirava, estás a ver? Ainda admiro, estás a perceber? Mas durante esse contexto todo, eu fui olhando para um outro lado, outro lado de frequência, que é, eu não quero ser apenas fã de Scott, tipo, eu quero conectar com ele, eu quero sentar na mesma mesa com ele e tal. Perceber como é que a pessoa lida, o que é que a pessoa pensa. Exatamente. Né? E tipo, mentalmente, psicologicamente, a força, não sei se digo espiritual ou não. A energia, exatamente. Eu fui normalizando cada vez mais que eu tinha contato com ele. Assim como todos os outros que eu me conecto, estás a perceber? E dito certo, tipo, das primeiras vezes que eu me encontrei, estava assim na normalidade. Depois chegou um tempo que ele passou a me seguir no Instagram. Quando ele me seguiu, eu olhei assim, na minha mente também já estava que ele já me seguia, tipo, já éramos mais cambas, uma coisa assim, né? Puto e cota e tal. Quando ele começou a me seguir, eu olhei assim, na minha mente estava, Cota chegou tarde. Na minha mente estava, tipo, ele chegou tarde. Porque na tua cabeça ele já estava lá há muito tempo. Faz tempo, né? E é desta forma que tem muitas coisas que depois acontecem comigo e perdem impacto, porque eu sou uma pessoa que viaja muito em termos de visualização. Eu me olho muito, tipo, quero chegar num sítio, já faço essa viagem, já chego lá. E nos meus stories há dias eu compartilhei, alguém fez uma pergunta que era assim, como é que tu te vês em 2025? Eu falei, em 2025 eu vou ter grandes resultados com pouco esforço. Pareceu louco falar isso, tipo, etc. Mas literalmente eu tive grandes conexões, cresci muito rápido neste ano. Mas é muito simples, eu vi isso. Então a capacidade de visualizar a coisa ou coisas antes de acontecer é muito importante. E a música influencia muito nisso. Eu uso a música ao meu favor, dá para perceber? Então, de todas as formas, cada música eleva de uma frequência diferente. Eleva de uma frequência diferente. Ok. Falamos aqui sobre música, mas acabaste também por tocar num fator de relacionar-se a pessoas, posicionamento e de alguma forma desenvolvimento. Recaímos sempre ao mesmo tema. Mas agora eu queria saber, fora essa vontade que tu tens de crescimento, a esses objetivos que tens e as metas que te colocas, a força que tens em ir atrás das coisas, como é que tu lidas com a pressão familiar ou a pressão social? Perfeito. Bem, primeiro, eu sou uma pessoa que eu não gosto que nada me pressione. Eu gosto de se colocar pressão sozinho. E eu tenho uma frase muito importante que eu compartilho, que é assim, quem tem dor tem pressa. Estás a ver? E como jovem, para crescer, tu precisas de uma dor. Não dá para ficar confortável. Tu deves procurar uma dor. Se tu és do tipo de jovens que estão na casa dos teus pais, os pais te entregam tudo, procura uma dor, arranja uma dor para ti, estás a perceber? No meu caso, a dor chegou de uma forma diferente e eu abracei essa dor e eu cresci com essa dor. Então, a dor traz a pressa. Agora, o que acontece? Pressão familiar, eu não ligo. Tipo, família, não, tenho que fazer por mim, primeiramente. Se eu estiver bem, a família também vai estar bem. Mas tem agora a outra questão. Se eu estou a fazer, eu preciso olhar também ao meu redor. E se nós voltarmos na família, eu vou olhar onde é que eu quero que a minha mãe esteja. Estás a perceber? E olhando para essa
perdão, no lado de família, não só com a mãe, mas isso de forma preferencial, não porque a família está a cobrar. Não, esqueço tudo isso. Mas, por exemplo, quando tu dizes que é jovem de 22 anos, já a morar sozinho. Depois há uma pressão social, não só familiar, mas social, de que quando estamos já inseridos no mercado de trabalho, já a morar sozinho, depois deve ter a noiva, deve vir aí o bebezinho. Ok. Esse tipo de pressões e alguma coisa a mais que o público vem sempre nos cobrando. Como é que tu lidas com isso? Com essa cobrança de certas coisas que o público quer que aconteça na nossa vida? Primeiro é ter dinheiro, eu quero ter dinheiro primeiro. E nessa de forma geral, é ter dinheiro. Primeiro, olha, é uma coisa assim, dinheiro é muito importante, todo mundo sabe disso. E nós precisamos falar de dinheiro sem tabu, nós precisamos falar de prosperidade sem tabu, nós precisamos falar de construção de coisas sem tabu. Primeiro é ter dinheiro, estabilidade. Ok, noiva, tenho noiva, e é importante, ok, não vivemos junto ainda, né? Estamos a crescer. É minha sócia em vários projetos também. E... Será que desligou? Não, pode continuar. Okay. E de forma geral, né, essa faixa também que é muito importante. Deve ter ao lado uma pessoa que te ajude a crescer mais ainda. Então temos muita gente no mercado, de forma geral ali, que se calhar pode não agregar na nossa vida. Então é importante que você tenha alguém que te faça realmente crescer. Depois, filho, eu sou muito jovem ainda, sou muito novo. Não penso ainda agora, né? Mas eu vou ter, claramente, eu vou ter uma equipe de futebol. Uma equipe não. Mas eu vou ter sim, mas não é prioridade. Por enquanto é estabilidade, é colocar a Big Mama onde ela realmente merece estar. E esse é o foco por enquanto. Esse é o foco por enquanto. E olha, tocando nesse ponto, tem uma coisa muito importante que eu comecei a jornada sobre ajuda às zungueiras. Por que eu classifico todas as mães como mães zungueiras como minhas mães? Porque foram elas que me alimentaram. Nos tempos da escola, aqueles bolinhos de 10 kwanza foram muito importantes para mim. Eu trouxe um projeto que, para já, esse é um outro desafio que eu deixo, além do desafio de 26 milionários até final de 2028, que é um projeto onde eu vou pagar quem ajudar uma zungueira. Eu já tenho vídeos, acredito que já viste, né? Onde eu tenho ajudado zungueiras sem ter nada em troca. Até o momento nunca mostrei o meu rosto. Ok? Mas eu também quero impulsionar mais ainda essa causa sem vincular muito a mim, sem me autodivulgar. Mas divulgar exatamente esse projeto. Eu tenho um budget, para já havia preparado 5 milhões, mas posso aumentar até 10 milhões para ir pagando quem ajudar uma zungueira. Não vai ser para uma única pessoa, atenção. Mas eu vou ir sorteando, vou criando um desafio em torno disso e eu vou pagando quem vai ajudar uma zungueira. Ok? Pronto, lanço aqui esse desafio. Quem tiver a fazer isso, pode acreditar, tem esse budget todo para ir pagando quem ajudar uma zungueira. Agora, devem estar se perguntando, mas por que eu estou a me apegar a esse projeto, a essa ideia? Porque eu tenho um carinho especial. Além de carinho, eu tenho algo que eu aprendi muito, que é uma filosofia dos judeus, que é da doação. E eu recebi muito, até agora recebo muito doando, percebe? E eu trago esse desafio porque eu acredito que se jovens ou pessoas normais aderirem a isso, vai ser um grande passo para desbloquear a prosperidade de muita gente. O fato de ajudar uma zungueira desconhecida é muito top. Então eu lanço esse desafio. Eu lanço esse desafio. Além de ajudar vocês a se tornarem prósperos, também vou pagar. Percebe? Então não tem nada a perder. Nessa vida das redes sociais existem aqueles que não entendem, não se posicionam e de alguma forma são frustrados por não alcançarem os seus objetivos e de alguma forma entram para as redes sociais não simplesmente como espectadores, mas como aqueles que estão aí, que é para puxar as pessoas para baixo, deixar críticas, deixar comentários que não valem a pena, não têm nenhuma relevância, mas que de alguma forma às vezes acabam por mexer com psicológico, emocional. O ânimo, o emocional de quem está verdadeiramente aí para fazer alguma coisa em prol dessa sociedade. Já
te relacionaste ou já tiveste algum caso em que tiveste críticas, recebeste algum hate por parte de algum seguidor ou não seguidor também? Bem, para já eu sou uma pessoa que não me apego nem a elogio nem a críticas. É um pouco estranho eu falar isso e eu falo isso sempre aos meus amigos e pessoas assim em comum. Você pode me criticar, pode me elogiar, eu estou morando nem aí. Eu sou uma pessoa que se apega a sugestões. Se eu fizer uma coisa e tu vires e dizer, olha, aqui foi assim, pronto, podes criticar e trazer uma sugestão para fazer crescer o que eu estou a fazer, está perfeito para mim. Sempre vai existir hates, tá ver? E um Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, Messi é para alguns, para mim é o Cristiano Ronaldo. E para outros é que, ok, sempre vão assemelhar, né? Messi não ser, Cristiano não ser, etc. Mesmo que façam o que fazem, sempre vão ser criticados. Então, é uma coisa que tem os seus dois polos. É importante isso, principalmente no caminho de sucesso. É importante que haja essa polaridade, né? De pessoas que olham, criticam e de pessoas que aceitam. E no fim de contas, tipo, não precisa atender ninguém. Faça apenas. Eu sou daquela de tipo, vou fazer. Se você gostou, não gostou, não me interessa, eu vou fazer. Dá para perceber? Mas atenção, é preciso ter cuidado. Há realmente certas críticas ou alertas que nós precisamos nos rever para nos reposicionar. O que é sim importante. Já tive hates, mas eu sou muito daqueles que não ligam. Então não presto muita atenção nisso. Não sei dizer se são quais, então para mim é irrelevante. Nessa correria da vida, tu és um jovem de muitos ofícios, aquele que tem sempre alguma coisa por fazer e em prol dos teus objetivos e das suas metas. Como é que tu fazes a gestão da vida amorosa e os trabalhos? A vida amorosa e os trabalhos. Prontos. Essa pergunta veio logo agora. É assim para concluirmos, porque temos já algumas jovens aqui a mandarem mensagens, a perguntarem se o fulano está livre, se não está. Então aproveita, diz aqui como é que tu fazes a gestão. Que é para sabermos. 10 anos com a mesma pessoa, cuidei dela. Jovem assim. fiel. Né? Então, bem, como é que eu equilibro? Como eu disse, eu tenho uma pessoa que ajuda-me a crescer mais ainda nos meus objetivos. Então, o equilíbrio é que ela combina muito com os meus planos, né? Tem essa ligação, alinhamento entre vocês. Exatamente. Então, uma pessoa que ajuda a crescer e pronto. Já assim, de forma conclusiva, gostaríamos que olhasses para a nossa câmera, deixasse alguma mensagem para essa juventude imensa da nossa Angola, sugestões para quem quer entrar agora para o mercado de empreendedorismo, sugestões para aqueles que não estão a fazer nada, nem pensam em fazer nada. Aproveita lá e deixa a tua mensagem. Prontos, para jovem, vou deixar uma mensagem que tem sido polêmico, voltando naquela questão sobre se estudar é não importante, se empreender que é mais importante, outra coisa. É dizer que primeiro, para empreender, ou nesse caso, para estudar, é de forma geral, né? É você olhar para o que é que você deve se capacitar para você crescer profissionalmente e não só. Hoje em dia temos informações espalhadas a qualquer lugar. E sobre universidade, fazer faculdade ou não, é facultativo, ok? Você deve olhar. É importante, sim, é importante, mas o que é mais prioritário para ti, jovem, nesse momento? Talvez seja prioritário criar um negócio, mas nem todo mundo vai ser empreendedor. Então, talvez seja prioritário você se capacitar como alguém que presta serviço. Temos vários exemplos de profissões que estão em altas, como profissões de designer, várias profissões que as empresas hoje buscam, e se capacitem de qualquer forma. E se és aquela pessoa que está no fundo do poço, está a começar e sabe que vai estar no nível de Elon Musk, ok, eu para já me vejo nesses níveis ali, até os 40 e não só. Então vejo a minha jornada como algo muito progressivo, muito desafiante, e eu vou crescendo cada vez mais. Então acredite mais em ti, deixe que te chamem de louco, porque é muito importante. Se não te chamarem, então está lixado, tem que te chamar de louco. E prontos, é isso.
né? Querias deixar algum? Não falta, sem esquecer do processo em si, né? O ser, fazer e ter. Você precisa primeiro ser. Isso aqui é papo de coach, mas é muito importante saber isso. Você precisa primeiro ser. Ser o quê? Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Então, comporte-se como uma pessoa bem-sucedida, de facto. Tenha ousadia. Como eu disse no princípio, o meu maior link não tem sido pessoas, o meu maior link tem sido a coragem. Para eu conseguir me conectar com todas as empresas ou pessoas, grandes empresários que eu presto serviço e que eu me conecto com eles, tem sido a coragem de eu identificar onde é que eu posso ajudar, de eu me oferecer, é mostrar o meu valor, de que eu posso contribuir. Então a coragem é o maior link para o jovem. Nós temos que tirar também esse tabu de que tudo em Angola é link. De facto é, né? Angola chega a ser um navegador. Olha, Angola é um navegador. Para acessar até precisas de um link. Só que o primeiro link talvez é aquele que tu tenhas a coragem de ir digitar o primeiro HTTPS para você acessar. A coragem. Então a coragem é o primeiro link. E o resto dos links vão aparecendo quando você tomar a primeira iniciativa da coragem. Ok. Tem alguma atividade, alguma coisa que gostarias de promover aqui agora? Deixar os contatos para quem queira te contatar para os seus serviços, quem queira ter mais alguma informação sobre ti. Ok. Deixa também, aproveita os beijos para a moça lá em casa, a mamãe, o papá. As câmeras são tuas. Não, perfeito. Deixo isso. Pronto, o que é que eu vou promover? Sigam a Cursinha, né? E aprendam. A Cursinha está ali para atender os vossos negócios de forma global. Ok? Nós estamos a promover uma plataforma a nível africano, mas não só global, para atender o mercado de creator, né? O mercado de criadores de conteúdos de forma geral. O creator economy é um mercado que está nesse momento a valer pouco mais de 280 bilhões de dólares a nível global, e os estudos apontam que até 2030 vai duplicar. Percebe? E se nós pegarmos o contexto africano, o Creator Economy está a valer nesse momento em torno de 7 bilhões de dólares, mas o estudo aponta um crescimento exponencial até 2030, e por isso que eu venho com esse desafio de formar 26 novos milionários até lá, e pessoas que vão criar projetos que vão suprir uma boa percentagem, né, de desemprego no nosso país, de forma geral. Então é isso, né? Acompanhem-me nas redes sociais para esses dois desafios, da jornada dos 26 novos milionários que vão surgir até lá, da minha jornada de 0 a 1 milhão, e também acompanhar os sorteios dos 10 milhões de kwanzas para quem ajudar uma zungueira, que eu deixo aqui. E daqui em diante é só acompanhar-me, né? No Instagram, que é a rede social principal que eu uso, LinkedIn, né? Uma coisa assim. Beijos e abraços. Beijos e abraços para todo mundo que me acompanha, de forma geral. Especialmente a comunidade 1% milionário, né? 1% milionário. E a Baby? Parceiros. Não, a Baby sim. Beijo vai para a Baby, né? O nome? Para a Baby. O nome? Ela sabe o nome. Ela sabe quem Luri, é? A Luri. A Luri. Se fosse ela sabe quem é, deixaríamos já assim no vago. Chegas lá em casa depois, ela sabe quem é, são várias. Não, exato. Não, a Luri. Um beijo especial para a Luri. Ok. Então foi esse mais um episódio do nosso podcast A Descontrair. Hoje recebemos este jovem que tem muito por agregar ainda. Nós conseguimos sugar nem 10% daquilo que ele tem para transmitir a essa juventude imensa. É um verdadeiro exemplo, um jovem que vai atrás dos seus objetivos, vai atrás dos seus sonhos e está verdadeiramente a fazer um trabalho bonito. Então já sabem, devem subscrever o canal, ativar o sino das notificações, deixar o like, os comentários, acompanhar-nos em todas as plataformas digitais, quer no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, as páginas da Angola Depressão, A Descontrair e a minha página Gamirelson da Costa. Vocês já sabem que estamos aqui sempre. Então, estudem, não importa o local, se é numa universidade, se vai ser em um centro de formação, se vai ser em um centro digital, simplesmente procurem se capacitar para, de alguma forma, se posicionarem da forma certa e concretizarem os vossos objetivos. Até lá, fiquem bem, já sabem que Angola é aqui, o país. Go. Thank you. Vamos nós. Boa.